senhores, estamos on para mais um episódio do Mundo V2. Você já viu quem é a nossa convidada? Eu odeio ficar fazendo surpresa, mas, pô, que legal, mais uma convidada. Eu adoro receber convidadas aqui. A primeira foi a Bia, e depois ela do mesmo time da Bia, acho que a Bia fez uma propaganda, ela aceitou. Mas antes de eu falar de Taizinha, deixa eu falar pra você entrar no nosso canal do Mundo V2, se inscrever. Cara, se inscreve no nosso canal. Nossa meta agora é 1.000 inscritos, tá? Taizinha, vamos fazer uma campanha pra gente chegar nos 1.000 inscritos, tá bom? Bora. Mundo V2 no YouTube, também tem nosso canal de cortes. No Instagram, toda segunda-feira a gente coloca informações sobre os episódios que saem toda segunda-feira às 19 horas. Mundo Underline V2, segue a gente lá. E também nos canais de áudio, como Deezer, Spotify. Só digitar lá Mundo V2, você acompanha esse episódio, seja em áudio ou seja em vídeo. Sem mais delongas, se inscreve, curte, compartilha para cada vez mais o Mundo V2 contar histórias que já são legado pelo nosso mundão. E eu vou contar mais uma história que é incrível, que eu sou fã, que eu conheci Pitititica, como eu estava relembrando aqui, fazia 14 anos que eu não te via pessoalmente. Exatamente, passa muito rápido. Né? Afe Maria. Caraca. Quer que eu te chame de Thais Guedes ou de Taizinha? Do jeito que pra mim, você é a Taizinha. Do jeito que você sentir à vontade. Então tá bom. Tu é parceira. Ah, então, senhoras e senhores, Taizinha tá na casa. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você pelo convite, Vini. Que bom ter você aqui no Mundo V2. Como é que você tá? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Um pouquinho cansada, acabamos de chegar do treino, esse sol de Santos, que às vezes faz frio, às vezes faz calor, mas quando é calor também é de rachar o coco, né? Estamos gravando aqui no meio do inverno de Santos, mas hoje tava uns quase 40 graus e vocês não imaginavam que o treino ia ser assim hoje, né? Não, graças a Deus o treino foi mais tranquilo hoje, né? Um pouquinho de bola parada. Ontem a gente teve um amistoso contra os meninos, sub-13. Imagina a correria atrás desses moleque. Santos. Cara, sério que rolam uns amistosos assim, velho? É, a gente tá, tipo, há 50 dias, né, por causa da Copa do Mundo Feminino parada, então o professor Cleiton sempre gosta, né, de colocar esse amistoso contra os meninos, mas é bom pra gente, a gente gosta, pô. É bom, a gente gosta. E qual que é o nível, assim, de força dos moleques com vocês? Tem muita diferença? Não tem? Assim, tô fazendo pergunta de leigo, mas porque é curioso até, né? Não, tem, né, os moleques são muito mais rápidos, muito mais fortes, mas a gente eu acho que... Valia bem. Deu uma boa briga ontem. Graças a Deus ganhamos de 4-2. Ah, então tá bem, a mulherada tá dando coro na molecada. Os moleques de 13 anos, mas, meu, se eles colocavam a bola no chão, deixava a gente na roda, assim, mas eu acho que a gente se portou bem também. A molecada é habilidosa pra caramba, sub-13 do Santos, né? O moleque tá bem demais. O irmão do Ângelo, né, ali, caraca. É mesmo? É a mesma linhagem, a mesma qualidade. Genética boa, né? Pô, família... Tem família que dá uns tiros bons, né? Ali tá bem, então quer dizer que a família do Ângelo vai dar bom. Tá bom. Thaís, e aí? Como é que tá a vida em Santos? Pô, Sereias da Vila. Tá com quantos anos dessa sua segunda passagem? A gente vai contar um pouco da tua história, mas você já tá aqui em Santos há quanto tempo? Estamos gravando aqui em Santos, inclusive, né? Faz 3 anos que eu voltei, né? Da Coreia do Sul. Fiquei 7 anos lá. Cara, deu 7 anos de Coreia. Que legal. Aí voltei pra casa, né? Não tinha como recusar. Esse chamado. Casa. Tô super feliz aqui. É uma cidade, tipo, praticamente onde tudo começou, né? Sim. Vim pro Santos com 15 anos, assim. 15? 15 anos. Caraca, velho. Acho que eu te conheci em 2009. Foi, Você devia estar com 15 pra 16 ali. Foi bem no comecinho do ano, assim, que eu vim. Tipo, meu, ídolas, assim, que eu via pela TV. Pellegrino, Calandrini, Esther, Érica, Fran. E logo depois, tipo, chegou Marta, Cristiane, pelo amor de Deus. Não, aquele ano foi, tipo, é de arrepiar, assim, né? Por que a gente não se vê há 14 anos, né? A gente criou uma relação ali, a gente, pô, volta e meia, manda mensagem, contato, ficar uns anos sem se falar, mas criou uma relação de respeito e de trabalho. Eu era assessor de imprensa daquele time, eu tava começando minha carreira, eu tinha... Aí você me perguntou, acho que eu tinha 20 anos, hoje eu tô com 34. Afe Maria. E assim, eu lembro que eu fui trabalhar com as meninas, eu sou muito sincero, não era minha ideia trabalhar com futebol feminino, eu já tinha trabalhado base, profissional, pra fazer o feminino. Eu lembro que meu chefe mandou na época. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E me receberam tão bem, foi tão leve. Eu lembro muito de você, a gente tava disputando, eu já falo como fazia parte, né, mas... Era uma Copa Paulista, um campeonato paulista meio... Linaf. Cara. E vocês ganhavam de 17-0, 14-0 das meninas. Tinham jogos no Banespa, lembra? Cara, eu lembro que a gente foi jogar um jogo em Pindamonhangaba.
Acho que foi uns 11-0, meu, mas Foi. você, velho, você e Kathleen no ataque era sacanagem, assim. Eu lembro, sacanagem. Época E boa. foi antes dessas meninas chegarem. Foi antes Pô, dela e chegar. gerou uma conexão muito legal, assim, do meu trabalho com vocês. Então, eu sou muito grato. Você por estar aqui hoje, pelo que rolou naquela época, Sim. a gente tem essa relação até hoje. Eu tenho relação com essas meninas que você citou. E o mais surpreendente, acho que pra mim e pra você, foi que no segundo semestre, do nada, chega a diretora e fala, cara, vai vir a Marta. Bom! E aí passa uns 3 dias, tipo, cara, a Cristiane veio de bandeja pra vocês, velho. E pá, vai ter Libertadores. Top. Foi muito legal essa época, não Foi sensacional. Eu acho que fica muito fácil, né, trabalhar com as meninas daquela época, hoje também. Mas, pô, a gente tinha uma relação muito boa, né, com você, porque também fica muito fácil trabalhar Era com muito você, gostoso, pô. Era é. muito bom. Então, aquele grupo foi muito especial, assim, pra mim. Por ser, tipo, o Santos, por você olhar ao redor, várias craques nomeadas já, né? Tipo, uma Sim. carreira já consolidada de seleção. Logo depois, tipo, meses assim que eu entrei no Santos, Marta e Cristiane. Tipo, meu, Cara, é muita sorte. nem nos meus melhores sonhos, assim, eu imaginaria jogar com elas com 15, 16 anos. Era muito inatingível pra aquela época, assim. Não, tipo... pra mim, total. Porque eu tava no Juventus e quando eu tava no Juventus ali com a Magali, eu não quero sair daqui, é meu primeiro clube. Na minha cabeça era isso, né? Eu só quero jogar lá, só quero jogar lá. Sim. E quando eu recebi a proposta, assim, do Santos, né? Do Cleiton, tinha um medo, assim, tipo, eu vou trocar as minhas amigas aqui, já tenho uma conexão tal. E minha mãe, vai fazer voos maiores, lá é um desafio novo pra você. E minha mãe, tipo, me incentivou, sabe? Legal. Então foi, cara, muito bom, assim. É o que você fala. Eu lembro como se fosse hoje, assim, Vini, juro. Se eu parar pra pensar, assim, eu vivo totalmente aquele momento. Meu primeiro dia lá, meu primeiro contato com as meninas. Lembro de Sério? quando a Marta chegou, o primeiro dia dela. Lembro da Cristiane. Então, são memórias que, graças a Deus, eu, tipo assim, se eu parar aqui pra pensar, Você eu era uma lembro perfeitamente. adolescente, né? Tipo, foi aquele sonho que eu vivi na adolescência, Exato. não foi? É algo que... Com 15 anos eu nunca... vou jogar com a Marta, vou lá pro Santos pra jogar com a Marta. Não. Eu sabia quem tava lá, mas... Pô, não sabia que logo em seguida ia ter Libertadores, Marta, e aí, Cristiane. Timaço, velho. Timaço, assim, porque eu lembro você contando e eu... Pô, tinha um futebol feminino que tava crescendo, mas não tinha projeção midiática que tinha. Então, foi assim... Eu vivi uma coisa muito legal na minha carreira. Foi aquele momento. Depois, até saí do Santos, voltei, como você... E você viveu um momento muito único. A gente tem memórias muito legais. Acho que é isso que conecta a gente. Essa memória que... Caraca, faz 14 anos, né? Antes de você chegar no Santos, você falou desse Juventus. Foi lá onde tudo começou? Como é que... De onde você era de São Paulo? Onde é que você jogava? Como é que foi essa tua relação com o futebol até você chegar no Juventus? Então, eu dançava balé, né? Sério? Na verdade. Minha mãe colocou eu no balé com 1 aninho de idade, assim. Na verdade, era mais por causa da minha prima, né? Eu era muito apegada à minha prima Simone. E ela dançava balé. Simone é mais velha? Mais velha, minha prima. Aí minha mãe, tipo, aonde a Simone ia, eu queria ir atrás. Aí Simone dançava balé. E eu, mãe, quero ir, assim, sabe? Seguir ela. E minha mãe, não, vai. Fiquei no balé até uns 4 anos, 5 anos. Só que, tipo, eu chegava da escolinha, assim, e batia bola com meu pai. Dentro de casa, na rua, qualquer lugar, eu já, tipo, já tinha essa relação com a bola, sabe? E eu sempre ia com meu pai nos jogos de firma, assim, que ele tinha. Tá. Sempre ia. O que seu pai fazia? Meu pai era caminhoneiro. Tá. Era caminhoneiro. E aí ele tinha uns jogos, chamava a empresa e chamava ele pra jogar. Chamava ele pra jogar e tal. Ele tinha um time lá da empresa dele, Texaco. Tá. E intervalo, assim, de jogo, tava eu lá, tipo... tiquinha, assim, chutando a bola com ele, sabe? Eu tinha essa conexão já. Não sabia que eu queria ser jogadora de futebol. Mas eu tinha esse gosto. Brincadeira, sim. Esse gosto pela bola. E aí, teve um dia que eu tava na rua, assim, brincando com meus primos, 6 anos de idade. Eu lembro que meu pai, do nada, ele chegou do serviço, né, com o carro, ele sobe aí. Aí eu, pra fazer o quê? Onde você... Vamos ali com o pai. Chamou minha mãe, chamou minha irmã e a gente saiu. Chegamos lá, a escolinha do São Paulo Center, que na época era ali na Barra Funda, que agora demoliram, fizeram um apartamento ali. Aí, tipo, o que a gente tá fazendo aqui, né? Aí meu pai falou, calma aí que eu já volto. Eles foram lá, ele e minha mãe,
na recepção, porque meu pai, ele pegou no farol um panfleto, tipo, venha trazer seu filho, uma aula grátis e tal. Filho? Filho, venha trazer seu filho pra uma aula grátis, exatamente isso. Aí ele foi lá e não quis, porque ele falou, eu vim trazer minha filha e tal pra fazer uma aula grátis. Pô, eu tava brincando na rua, tipo, largada de Cara, mas tênis. 6 anos muito novo até pro moleque, pro pai ter ido. Eu sei que seja aqueles pais que, tipo, amam futebol e já viu e vai botar moleque, exato. E, tipo, meu pai, eu juro, do jeito que eu tava na rua largada de tênis, brincando com meus primos, né? Caraca, ele viu teu talento. Ele me colocou dentro do carro e me levou. E eu lembro porque ele me contou, né? Eu não fui com ele até a recepção, que ele foi com a minha mãe e ele me deixou no carro com a minha irmã. Ele me falava que, tipo, eles não queriam deixar eu fazer a aula grátis porque eu era uma menina. E meu pai, tipo, filho? Tipo, vocês estão, tipo... querendo, sabe? Fazer uma diferença de gênero. Exatamente. aqui. Então, falando isso, deve ser o quê? 1999, 2000, isso. Você tá falando que tem 6 anos? E aí ele brigou, tipo... Aí eu acho que tanto de ele encher o saco do pessoal, o pessoal... deixa ela ir fazer a aula grátis. Aí tinha muito meninos assim, sabe? E eu era a única menina, a única. E uma das mais novas. Enfim, cheguei lá, fiz a aula e tal. Eu lembro que, tipo, é moleque, né? Não tem essa diferença. Principalmente com 6 anos, às vezes não é nem na maldade, assim. Mas sim. Eu lá sozinha e tal, terminou, eu tava indo pro carro. O professor, eu lembro até hoje, o professor Adir, chamou meu pai e falou assim, cara, a gente tá apaixonado na sua filha. O quanto essa menina, tipo, tem qualidade e tal. E eu tava do lado do meu pai. Não sei como que vai funcionar aqui. Ela é a única menina, nunca trabalhamos. Não sei se pode, mas a gente quer muito que ela... Vem um ouro aqui, mas eu não tenho uma joalheria pra lapidar isso aqui. Eu trabalho com outro tipo de produto, né? Aí a gente quer que, tipo, você traga ela e tal. Aí meu pai, tipo... Não tem... Caminhoneiro não tem aquele salário, tipo, fixo, garantido, bom, né? Garantido. Tem mês bom, tem épocas boas, épocas boas e épocas ruins. E meu pai falou, não, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí eles, tipo, negociaram lá. E ele falou, 2 vezes por semana eu não consigo, mas uma vez eu consigo trazer. E eu entrei na escolinha, assim, tipo... Cara, logo depois, 3 anos depois, meu pai ficou doente, né? Tá. E eu quis desistir totalmente de futebol, assim. Era tua influência, né? Era... Total. Aliás, tu foi por causa dele. Sim, ele que, tipo, me levava, né, pros treinos, ele que me levava pros jogos, assim. Eu lembro que a motivação ali era... Filha, se você fazer gol, o papai vai te levar no McDonald's. Essa era a minha motivação de fazer gol, assim, sabe? Véio. E é muito, assim, na minha cabeça. Ele gritando lá, ixi. Como que é o nome disso? O José Rivaldo. Que legal. E da sua mãe? Ele. O balé acabou nessa época? Então, eu tive que sair do balé, né? Com ali uns 5, 6 anos também. Tá. Eu tentava, na verdade, no começo, conciliar. Só que aí ficou muito cansativo, porque gastava muito me levar até o balé. Porque você tava me falando que você é de Zona Sul, né? Você ia até a Barra Funda. Exatamente. E tipo assim... Era um rolê? Pra até a Barra Funda, minha mãe me levava andando. Quando meu pai não podia ir. Não tem como. A gente ia andando, Vini, andando. Não, é muito longe, assim. Juro pra você, a gente andava 1h20, 1h30 andando. Cara, tanto que... muito, muito longe. São Paulo, longe. Barra Funda, muito Zona longe. Sul, velho. A gente ia ali cortando pelo zoológico. Tá. A gente ia cortando ali pelo zoológico e... Passava, sei lá, Ipiranga ali pra... Sim. Nossa senhora, velho. Era muito longe. Muito longe. E de volta? E de volta. Caraca. E de volta. De verdade. E tanto que quando meu pai faleceu, ele ficou 3 anos em coma, né? Não sei se é tranquilo pra você falar, mas o que ele teve? Então, ele teve uma infecção, né? E ele tava muito mal, assim, mas meu pai sempre foi muito forte, assim, sabe? Ele tava ruim, foi no médico, pediram pra ele ficar em repouso, mas teimoso, assim, sabe? Foi pra estrada, começou a levantar a laje de casa, né, pra gente morar ali, que a gente morava com a minha avó. E depois ele pediu pra minha avó se ele podia construir em cima da minha avó. Então, ele meio que fez um puxadinho em cima pra gente morar. Só vocês 3? Só nós 3. Era um quarto, uma sala, um banheiro e uma mini cozinha, assim, de verdade. E pra gente,
Tava ótimo, top. E eu lembro também que chovia mais dentro de casa que fora, assim. Porque, tipo, construção, essas coisas, meu pai fazia tudo. Então, não tava na época de tá perfeito, né? Mas, pô, vou dizer pra você, foi, eu acho que uma época mais feliz da minha vida, assim, juventude, sabe? É muito natural, né? Muito natural, Vini. Assim, muito. Você se desprende de tantas coisas. Sim. E ali você vê tanto a família, tanto amor, Total. que, cara, e, é tipo, simples e incrível, dormia né? nós 4 na mesma cama de casal. Sua avó também? Não, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Ah, você tinha uma irmã ainda. Tem uma irmã. Mais nova? Mais nova. Tá. Dormia nós 4 numa cama de casal. E, cara, pra gente tava perfeito, assim, tipo, Caraca. sabe? Então, aí levantou laje, ele começou a ficar com... Ele teve uma infecção no testículo, né? Tá. Então, quanto mais ele fazia esforço, mais foi aumentando, sabe? A infecção, mais foi aumentando a dor e tal. Chegou num dia que ele tava, tipo, com muita dor. E ali onde a gente morava, era minha avó embaixo, a gente construindo em cima, aí tinha meu tio ali e uma tia embaixo. Era tudo família ali, sabe? E eram umas 2 horas da manhã, meu pai acordou de noite, assim, gritando, morrendo de dor. E meu pai, tipo, com dor ele não reclamava de nada, teimoso real. Sim. E eu e minha mãe ficamos preocupados, né? Nossa, meu Deus. E a gente começou a gritar meus tios ali. Aí meus tios teve que chamar um vizinho, né? Porque 4 foram pra pegar meu pai, porque meu pai não conseguia levantar da cama, não conseguia andar. Você viu essa cena? Vi essa cena. Mostrava na mesma Total. cama aqui, né? E pegaram ele, desceram as escadas e colocaram no carro. E, tipo, é que eu falo, eu não tenho essa sensibilidade de guardar na minha cabeça memórias, assim, tipo... Se você me encontrar daqui 20 anos, eu vou detalhar exatamente o que foi esse papo aqui. Sim. Eu tenho essa sensibilidade. E eu vi meu pai... Até hoje, com 30 daí? Sim. Eu vi meu pai entrando no carro, tipo... Eu olhei pra ele, assim, os olhos dele cheios de lágrima. Aí ele falou assim, já o papai volta, tá? Aí eu, pai, volta logo. E, tipo, aí eu lembro que meu tio fechou a porta do carro e eles saíram. Foi minha mãe também junto. Eu fiquei com a minha tia, que é a cunhada do meu pai. Aí eu cheguei lá na minha tia chorando. Eu, tia, o meu pai não vai voltar, né? Tipo, perguntando pra ela. Ele vai sim, ele vai ficar bom. Aí eu falei, ele não vai, ele tava chorando muito. Assustou aquilo ali. Sabe? Aí foi isso. Ele foi pro médico, deram uma injeção nele, assim, ele era alérgico, né? A injeção. Nossa. Aí ele teve parada cardíaca e parada respiratória. Ele ficou 20 segundos sem oxigênio no cérebro. 20 segundos. Cara, é muito tempo. E aí ele ficou em coma, assim, vegetativo. Ele só piscava os olhos, mexia os olhos. Por conta desse erro médico. Por causa de erro médico. Então, tipo, minha mãe ficou 3 anos, né, no hospital. Levando, tipo, eu via minha mãe raramente, de verdade. Cara, ele ficou 3 anos nessa situação. Ficou 3 anos. Minha mãe ficou 3 anos todo dia indo visitar ele. Ela saía de manhãzinha e chegava em casa, tipo, de noite. E eu e minha irmã já tava dormindo porque a gente tinha escola no outro dia, né? E pra mim não parar de ir no futebol, quem me levava começou a ir minha avó. Minha avó começou a ir. Sua avó na caminhada? Na caminhada. No começo foi na caminhada, depois meus tios começaram, tipo, a ajudar pra gente pegar uma condição, pegar um metrô. A família começou a entender que ali tinha um projeto pra você. Sim. Você tava com quantos anos? Eu tô com 30, fiz 30. Não, quantos anos nessa época? Eu tava? É, porque você falou que começou com 6, aí teu pai... Eu tinha uns 7 anos, por aí, porque foi muito... Pouco tempo foi depois muito pouco tempo que ele começou... Ele seu pai veio, te colocou no futebol ali e vambora. Foi um ano, assim, que ele me acompanhou ali. Tá. Foi com 7 anos, porque ele ficou 3 anos em coma, assim. Tá. E eu lembro que foi uma luta, assim, Vini. Sabe? Tipo... Uma luta de fé com um incerto, total, né? Porque o sustento para dentro de casa vinha do meu pai. E é o que eu te falei. Não era aquele sustento que todo dia a gente sabia que ele teria aquele salário. Às vezes oscilava muito. Sim. E mesmo com pouca idade, eu já tinha um entendimento do que eu poderia pedir para ele, do que eu não poderia pedir pra ele. Tá. Tanto que quando a gente ia no mercado, tipo, fazer compra, eu só queria ir pra ala das bolas ali e chutar a bola ali no mercado. Era essa a minha diversão, sabe? E eu nunca fui, tipo, de pidona, uma menina, tipo, quero bolacha. Minha mãe falava que não, eu esperneava. Eu sempre, graças a Deus, tive essa consciência, eu e minha irmã, sabe? Tá. Então, quando a gente não teve
essa ajuda financeira vinda do meu pai, foi a situação muito difícil, sabe? Cara, sua Graças mãe a Deus. sua mãe tava cuidando dele. Sim. Tipo, vocês? a gente não passou fome. Graças a Deus. Se eu falasse, nossa, a gente passou fome. Não, a gente sempre teve ajuda das minhas tias, dos meus tios, minha avó, sabe? Era algo que, tipo, nunca deixaram faltar nada pra mim e pra minha irmã, assim. Então, a minha família nos ajudou bastante. Você vê essa união familiar aí nesse momento. Muito. Caramba. Mas foi um baque muito grande, assim. 3 anos eu vi a luta da minha mãe, tipo, com advogados. Por conta do erro médico e tudo mais. Sem ajuda. Tipo, não ajuda, assim, né? O pouquinho que ela tinha, ela gastava de condições, sabe? Eu lembro que queriam transferir meu pai para uma cidade do interior. Eu não lembro a cidade. Tá. E minha mãe entrou na justiça, né? Com o advogado justamente para não transferir ele. Ele tava ali no Hospital Ipiranga. Tá. E minha mãe, eu vou ter que pegar 3 ônibus, vou ter que pegar metrô, vou ter que fazer... Com que dinheiro, sabe? Caraca, Thaís. Ela entrou com o advogado, eu lembro. Meu tio, meu padrinho, né? Que ajudou ela a entrar com o advogado. Enfim, teve que vender o caminhão do meu pai. Eu lembro que, tipo... Porque foi assim, meu pai trabalhava na Texaco, né, que eu te falei. Uhum. E o sonho dele sempre foi ter um caminhão e trabalhar à parte. Tá, você é um autônomo mesmo. Sim, o Vini, ele ficou 2 meses com esse caminhão. Ele comprou o caminhão? Ele comprou o caminhão assim que ele tava, sabe, começando assim, vou começar a trabalhar sozinho e tal. Ele ficou doente. E minha mãe aperreada pra vender esse caminhão depois, né? Lógico. Porque, pô... precisava Sim, era patrimônio ajudar em casa, de vocês, sim. Precisava vender, ajudar em casa e não... Cara, não conseguia vender de jeito nenhum o caminhão. Tipo, 2 meses de uso do caminhão. De uso. E perdeu muito valor, né? Porque, tipo, imagine uma mãe desesperada pra cuidar de 2 filhas, né? Ela deve ter vendido Vendeu a preço de banana, com certeza. Caramba. E aí, depois desse momento do seu pai, você já tava mais... Eu perdi meu pai ali com 10 anos, 9, 10 anos, né? Nesse momento você falou que você queria parar. Não, eu parei. Parou. Eu fiquei uns 10 meses sem frequentar a escolinha de São Paulo Center. Depois que ele faleceu? Depois que ele faleceu. Cara, ele você faleceu. ficou 3 anos ainda seguindo com a tua avó? Sim. E eu, tipo, não queria ir, porque eu falava, não, meu pai era que tava ali, tipo, eu não via mais graça, sabe, Vini? E minha mãe, tipo, volta, e eu não queria. Eu lembro, assim, eu chegava na escola, fazia nada. Eu não fazia nada, tipo, fazia lição, só sabia chorar e tal. E eu lembro que ligavam pra minha avó, sabe? Porque era na minha avó que tinha um telefone fixo. O pessoal da escolinha ligava pra minha avó. Cara, traz ela. E eu não ia. Eu fiquei 11 meses, assim, tipo... Num processo até de depressão. Sim. Daquele luto, né? E graças a Deus, assim, depois minha mãe foi me mostrando, sabe? É o sonho do seu pai também. Você acha que ele queria ver você desse jeito? Ela foi colocando, tipo, a sementinha ali, foi plantando, sabe? Você tem noção do quanto seu pai foi... Assim, estamos falando de 99, tá? 2000. Quando seu pai foi fora da caixinha, no sentido de a filha dele jogar futebol... Sim. E eu acho que você conversa com as outras meninas que você hoje joga, eu não sei se elas tiveram esse mesmo incentivo. Por exemplo, a gente entrevistou a Bia. O incentivo dela era totalmente ao contrário, o pai era contra. Sim. Aí teu pai, velho, enxergou isso em você e te levou, velho. E veio com essa missão muito incrível. Então, acho que se você tá aqui hoje, é muito por conta de uma visão que ele teve. Sim. E que hoje é normal, talvez um pai ter. O pai, a gente encontra vários pais que incentivam a filha a jogar, mas naquela época não. Então, incrível. Tem incrível. até eu sempre falo sobre isso, assim. Meu pai foi um dos meus maiores incentivadores real, assim. Se não mais. É claro que minha mãe e minha avó teve... Com certeza, muito. Uma parcela muito grande também. Mas a visão dele... Sim. Tipo, foi exatamente assim, Vini. A gente tava brincando de bola na rua. Ele sobe aqui no carro que o pai vai te levar em um lugar. Aí eu lembro que, tipo, eles lá falaram, tem que comprar uniforme. Ele, tipo... deixou de comprar algumas coisinhas pra separar o dinheirinho pra comprar meu uniforme, pra pagar minha matrícula. Eles falaram, ela tem que comprar uma chuteira. Só que eu lembro que eu acho que eles não especificaram que tinha que ser chuteira Society, né? A gente chegou lá na loja pra comprar uma chuteira, meu pai comprou uma chuteira de campo. E pra mim, chuteira é chuteira também, né? Chuteira.
Chegamos lá, tipo, eu só escorregava, porque eu sou site ali, chuteira de campo. Aí os caras no final chamaram meu pai, tipo, tinha que ser chuteira society. Eles mostraram como que é, borrachinha pequenininha e tal. Meu pai chegou em casa, pô, ele guardou aquele dinheiro pra certas coisinhas. Ele lixou a chuteira. Pegou o facão que ele tinha, meteu nas travas da chuteira e era assim, Vini. Tava feliz, escorregava, continuei escorregando, continuei. Mas eu lembro também que, tipo, eu fui criando um laço com os meninos daquela época. Tanto que eu ganhei uma chuteira de um menino, sabe? Então, o respeito, ele não veio forçado deles, assim. O respeito, ele veio natural. Veio porque, pelos seus resultados. Sim, pelos resultados que ele viu. Pô, é uma menina, mas ela faz a mesma coisa que a gente, sabe? Ou até mais, né? Ela faz igual. Então, tipo, veio esse respeito, veio essa amizade. Pô, eu tenho muitos amigos daquela época que hoje tá trabalhando de outras coisas. Eu usou eles. Não virou? Não, nenhum. O Peterson, que chegou a jogar no Palmeiras e tal, mas não teve continuidade. Como profissional. Foi um dos que mais chegaram assim. Mas o resto, assim, estão trabalhando de outras coisas. Eu brinco com eles. Vocês não estavam me zoando no começo e agora estão trabalhando de outras coisas que vocês nem imaginavam e tal. Que legal. Mas a gente tem uma relação muito boa, assim. Você mantém o contato com essa turma. E aí você volta para a Escolinha de São Paulo depois desse período do... Volta, eu fiquei só mais um ano lá. Tá. E depois eu fui pro Corinthians Tabuão, que eu recebi um convite que tinha modalidade do futebol masculino, né? De base também. Tá. E tinha umas meninas da faculdade que jogavam. Então, eu fui mais porque, tipo, eu quero jogar com meninas, sabe? Então, eu jogava com meninos também, a categoria, tipo, juvenil, infantil. E jogava com essas meninas de base também. Tá, isso aí você devia estar com uns 13 anos? Tava com 12, porque com 13 eu fui pro Juventus. Tá, com 12 anos. Corinthians Tabuão. Onde que era esse time? Diadema. Lá em Diadema. Da Zona Sul até que não era tão... Tipo, minha tia mora em Diadema, onde eu fazia balé. Tá. Então, era um ônibus, ficava mais fácil, né? Então, foi tranquilo, assim, sabe? Não foi uma coisa, uma baita distância e tal. Até porque beleza, meu padrinho, minha madrinha moram em Diadema e sempre que também tinha eles me ajudavam, sim. Mas aí já rolou, sei lá, uma ajuda de custo deles? O que te fez sair da escolinha pra ir pra escolinha? Só por causa de jogar com as meninas? Foi. Tá. Na verdade, a gente criou uma amizade muito com a Terezinha. Foi o filho dela que me deu essa chuteira. A gente ficou muito amigos, muito, muito. E eles já moravam em Diadema. Uhum. Então, eles mudaram pra lá e eles falaram, a gente vai mudar pro Corinthians e tal. Tá. E a gente falou de você do Corinthians, eles ficaram, tipo, encantados e querem te trazer também. Aí eu falei, eu vou. Vambora. Tipo, minha mãe, vambora, vamos pra lá. Então, foi mais por ela, assim, sabe? E à vontade, eles falaram, tem umas meninas de faculdade aqui, você vai gostar. Eu vou, eu quero Mas aí você vai jogar com umas meninas... De faculdade, grandonas. E com os meninos, assim, também, né? Tá. E foi muito legal, foi assim, uma experiência muito top. Legal. Muito foi bem, legal. Conseguiu se destacar. Lá eu fiquei 2 anos, aí eu fiz amizade com essas meninas, né? E um pai de uma delas... falou assim, eu vou levar minha filha, que é a Priscila, ela tinha a mesma idade, ela entrou, tipo, pra fazer teste lá também. Ela fez, não, minto, ela fez uma aula lá, grátis, e ela era da minha idade, tipo, as meninas eram tudo mais velhas de faculdade, então eu também fiz essa amizade com ela. Eu lembro que o Adriano, né, falou, vai ter uma peneira lá no Juventus, na Moca, eu vou levar a Priscila. Aí ele falando pra minha mãe, você não quer que eu leve sua filha? Aí minha mãe, quero, tipo... Vamos lá ver como que vai ser. Dona Eli talvez nem soubesse que era essa tal de peneira. Exatamente. Leva ela lá pra ver. Ela não sabia, exatamente. Ela falou depois, o que é peneira? Peneira? Eu falei, não, mãe, eu acho que peneira deve ser um teste pra você entrar num time, alguma coisa assim. Ela falou, não é um linguajar que se tinha ali pra ela, cara. E depois foi isso, assim, tipo, ele levou a gente, minha mãe foi junto. Magali também, cara... ficou apaixonado por mim, pela Priscila, pelas meninas mais novas, porque ela tinha esse projeto, né, de pegar essas meninas mais novas. A Magali era treinadora do Juventus profissional já, né? E ela trabalhava com meninas mais novas pra jogar, não sei se você já viu, Jet Skids, Jebs, campeonatos escolares, sabe? Pelo Alvorada, pelo Drummond. Então a gente ganhava essa bolsa. Ela dava aula nessas escolas? Ela tinha, na verdade, uma parceria, o Juventus com essas escolas. A gente não ganhava ajuda de custo nem nada. Mas ganhava bolsa, isso. Beleza, já é alguma coisa que você tava ganhando aí com o teu... E
Pra Trabalho. mim, e pra mim, assim, pra minha família, foi bom. Cara, a gente, tipo, acordava 4 horas da manhã. É porque o Juventus é Moca, Zona Leste, e vocês tinham que sair da Zona Sul. O Adriano e a Priscila, eles moravam em Diadema também, né? Então, o pai dela passava ali na Zona Sul. Legal. Me pegava 4 horas da manhã, levava a gente até a Moca. Aí ali na Moca tinha uma minivan que pegava a gente na casa das atletas, na Moca. Levava as atletas pro Alvorada e para algumas pro Drummond. Algumas estudavam no Alvorada. Alvorada é escola, Drummond é escola, tá. Aí depois era o mesmo caminho para inverter. Pegava as meninas do Drummond, as meninas do Alvorada e levava a gente pro Juventus treinar. A marmita. A gente levava marmita pra... Não tinha almoço no Juventus pra vocês? Não, era marmita. A gente levava marmita pra escola e tinha, tipo, se tiver fome mais tarde, na hora do treino, tinha que levar mais, uma marmita à parte, sabe? O treino acabava o quê? 5 e pouco, 6 horas. O da Adriano pegava a gente... Me pegava eu e a Priscila, me deixava em casa. 5 e pouco, 6 horas na Moca pra chegar na Zona Sul? Provavelmente umas 2 horas. Sim, eu chegava em casa capotada pra acordar outro dia 4 horas da manhã. Caraca. E, felizona. Felizona. E sua mãe, assim, a situação com a sua avó, tudo, conseguiram já começar a se estabilizar, a sua irmã? Como é que ficou a turma já nesse período? Então, eu lembro muito pouco, assim, de como minha mãe conseguiu conciliar tudo, né? A gente tá em processo jurídico ainda contra o hospital, que não saiu até hoje. Só que minha mãe, ela entrou numa pensionista, né? Então, ela conseguiu, graças a Deus, uma ajuda e conseguiu, né? Sustentar a gente. E é o que eu falei, eu e minha irmã, graças a Deus, não é pidona, sabe? De ficar enchendo o saco da minha mãe, pedindo as coisas. Você começou a trabalhar muito cedo, Sim, né? Total. Foi isso. Você parou de viver essa rotina da tua família porque só ia lá pra dormir, né? Sim, eu já era muito apegada, assim, à minha família, sabe, Vini? Eu sou muito apaixonada pela minha avó, que infelizmente também não tá mais aqui. Sou muito apaixonada pela minha mãe, pela minha irmã. E quando meu pai foi, tinha 9, 10 anos de idade, tipo... Só que eu falei assim pra mim, cara, eu vou fazer pela minha família o que meu pai faria. Tipo, não que eu tivesse a obrigação de fazer, mas eu me senti na obrigação. Rolou um propósito, ligado? né? Do Sim, tipo... Cara, meu pai me ensinou tanto até ali, sabe? Eu acho que o essencial ele me ensinou. E o resto eu só tinha que fazer. Assim, eu virei muito fã do seu pai, cara, por conta da visão que ele teve, assim. Sim. Acho que eu repeti isso muito, assim, pra você. Não conhecia a sua história sobre isso, a gente nunca tinha conversado sobre. E achei incrível, assim. A força, a batalha da sua mãe, incrível. Cara, teu pai teve uma visão, assim... E aconteceu tudo muito rápido, assim. Fui pro Juventus, eu fui pro São Paulo, perdi meu pai... Fui pro Corinthians, saí, fui pro Juventus. Cara, 1 ano lá do Juventus, final do ano, 13 anos. O Marcos Gaspar foi assistir um treino nosso. Marcos Gaspar era treinador da seleção. Era, sub-17. Tá. Só que, cara, eu não acompanhava, assim, eu nem sabia que existia, na verdade, seleção sub-17. Eu sabia que existia a principal. Tá, isso aí, a gente tá falando de que ano, mais ou menos, Thaís? Você tava com... Eu tava 12, 13? Tava com 13. 2006, tá. Sim, 2006. Já tinha tido um Mundial ali, destaque, uma Olimpíadas, mas acho que, eu não sei, pra mim, na visão que a gente sempre comenta de futebol feminino, aquele 2007 Pan-Americano, aquele jogo lotado no Rio de Janeiro, acho que foi onde o Brasil olhou o futebol feminino diferente, né? Exato. Mas a gente vinha muito esporádico, algumas ações de transmissão, alguns jogos de time grande, sumiu os times e tudo mais. Então, ali não tinha ainda muito essa figura das ídolas, né? Pra você, né? Na verdade, tipo, tinha a Cristiane que tava estourada. É? Estourada. Rapaz, a Cristiane tá pra vir, mas é velha, né? Aquela que ela tava, de rabo de cavalo, jogava de cabelo solto. Sei, Mano, eu lembro a chuteira que ela tava, Vini. Ela tava com a chuteira fluorescente, laranja. Deitava. Ela deitava. Ela joga muito. Nossa, ela joga muito, velho. Joga muito. E, tipo, eu lembro, velho, que eu estudava no Colégio Alvorada e a gente ficava... Tipo, era muitas atletas, né? Então, a minha sala era de algumas atletas. A gente tinha 6 atletas, então, assim. vocês já, tipo, meio que já assistiam, assim, já se juntavam pra consumir isso, né? E os jogos era, tipo, em horário de aula. A gente ficava com o celular escondido. Isso aí já é o Pan-Americano. O Pan-Americano. Mas antes disso a gente não tinha. Não tinha, né? Não tinha.
Eu lembro que, tipo, a gente levava o celular, assim, pra escola pra gente assistir. Era durante o dia os jogos, mano. Acho que era sei lá, não sei que dia foi, uma segunda, uma sexta, que dia tarde foi, mas essas minhas contam até hoje quem participou desse jogo. É sensacional. E aí você tava no Juventus nessa época? Tava no Juventus, aí... E aí você tava falando do Marcos Gaspar, que você não conhecia a seleção. Ele foi lá assistir, na verdade ele foi fazer, como fala, visitar os clubes pra, se não me engano, seria a primeira Sub-17. Seria a primeira montagem da Sub-17, se eu não me engano. E ele foi atrás das meninas pra captar, sabe? E ele gostou muito de mim e da Ingrid Carolina, que era a Pardal, não sei se você sabe, do São Paulo, tá jogando no São Paulo. Era ela do Corinthians, agora tá no São Paulo. E tipo, ele chegou lá, né, assistiu o treino, aí no final a Magali veio apresentar ele, esse é o Marcos Gaspar, treinando da Sub-17 e tal. E eu era também uma das mais novas, era eu, Priscila, a Pardal chegou também um pouquinho depois. E, tipo, ele falou, eu gostei de 2 atletas, elas vão ser convocadas pela primeira vez, que vai ser a Ingrid e a Thaisinha e tal. Tipo assim, Vini, eu só sabia pensar assim no meu pai, sabe? Sabe aquela parada que, filha, vai lá, filha, faz isso, filha, faz aquilo, se dedica. Filho da mãe, o negócio tá dando resultado mesmo. Exatamente, tipo, e eu não desisti, não que eu fiz por mim, eu fiz quando minha mãe falou, pô, esse era o sonho do seu pai também, sabe? Faz por ele. Você acreditou no sonho dele. Exato. Não era nem o seu, talvez. Cara, enfim, com 13 anos, ser convocada pra Sub-17. Tá maluco. Tipo, é o que eu falo, nem nos meus melhores sonhos, eu nunca imaginei, sabe, que existia uma Sub-17. Não, incrível. Não tava na minha cabeça, eu vou ser convocada pra Sub-17 qualquer dia, eu vou trabalhar pra isso. Não, eu só queria jogar futebol, sabe? Eu só queria jogar bola, só isso. Sem responsabilidade, sem nada. Incrível. E assim, é muita diferença de idade. Total, Vini. Total. Aí foi lá que eu conheci a Bia Zanerato também. Tá. Aí, em dezembro, foi a nossa primeira convocação. Granja Comari? Granja Comari. Granja Comari. É um lugar que eu não conheço, Thaís. É tipo... Sensacional, Vini. É tipo uma Disneylândia do jogador, tipo, não é? É isso que eu tô falando. Eu sabia que existia a seleção principal, mas eu não sabia que existia a Granja Comari, eu não sabia que existia nada. Então, pra mim, minha primeira convocação foi o Paraíso. Eu tava totalmente deslumbrada com tudo. Com tudo. Eu acho que as outras meninas também, provavelmente. Sim, com certeza. Tipo, nunca andei de avião. Caraca, andei de avião, tipo... Rio de Janeiro, vou pousar no Rio. E lá foi meu primeiro salário. A gente ganhava uma diária lá na seleção. A gente ganhava o quê? R$100 a diária ou até menos. Tô rica. Feliz demais, Vini. Muito, Pensou muito, 10 dias Milão, naquela época? Sim, eu falei pra minha mãe. Mãe, aqui, tipo, mostrando pra ela, sabe? Vou te mandar, vou guardar pra você e tal. Meu primeiro salarinho, assim, cara... Deu pra ela? Feliz demais. Pra ela, total. Que legal. Pra ela. E foi muito especial. E depois dali, né, foi pro Santos. Já no ano seguinte? Não, eu fiquei 4 anos no Juventus. Bastante tempo. Aí eu fui pro Santos com 15 anos. E você já jogava 16. com meninas profissionais no Juventus? Já jogava. Quando você começou a jogar com profissionais no Juventus? Ou sempre jogou com profissionais? Com 14 anos. Com 14 anos eu lembro que foi meu primeiro jogo profissional. Eu só treinava com elas, né? Mas eu não podia. Desde o início você já treinava com elas. A Magali falou, espera, vai chegar seu momento. 14 anos, 14 é muito novo, cara. Muito nova. 14 anos, velho. O que era, Campeonato Paulista? Foi Paulista. Eu lembro que foi contra o São Bernardo, meu primeiro gol e minha primeira estreia, assim. Foi Rua Javari ou Baetão? Foi Javari. Javari. Clássico, meu. Eu lembro, tipo... Meu primeiro jogo com elas, minha primeira concentração. Tinha uma concentra ainda? Tinha, na casa das atletas. Tá. Tipo, quem morava lá e não era concentrada, a Magali dispensava. E as que eram concentradas, tinha que se concentrar lá na casa. E, 14 anos, cheia... Eu tinha a minha de 30... Cheia de mulher lá e tal. Aí a Magali, cuida dela. E, tipo, eu fui a primeira, assim, convocada das meninas mais novas, sabe? Então, meu primeiro jogo, assim, estreia, fazer gol, olhar pra arquibancada, tá minha família lá. Deixa eu meter o gol uma experiência muito... Graças a Deus, assim. Tipo, cara, eu sou muito abençoada, assim, nesse sentido que as coisas aconteceram muito rápido, sim. Fluíram muito bem. rápido. Eu não sei se isso foi bom ou se não. Que nem eu fui pra seleção... Eu vim pro Santos, né, com 15. O Cleiton me levou pro ano seguinte pra seleção principal com 16 anos.
Viajei pra jogar Olimpíadas, não com ele, mas Sim. viajei pra jogar Copa do Mundo com ele. Viajei pra jogar Olimpíadas com Jorge Barcelos, né? Essa Olimpíada você tá falando de 2012 já. 2012, em Londres. Você tinha 19 anos. Sim. Então, as coisas assim foram acontecendo, sabe? É. Muitas pessoas falaram, pô, não... Tá muito nova, não tinha que colocar essa pressão em cima dela, mas é muito fácil falar, sim. cara. Aí você continuou nesse ciclo Seleção Juventus e aí veio um convite do Cleiton em 2009 pra você ir pro Santos. Foi aí que, tipo, eu falei, mãe, será que eu tenho que ir? Será que eu vou ter que deixar as meninas aqui? Porque, tipo, você cria um vínculo, né? Pô, seu primeiro clube, assim, profissional. Eu era apaixonada pela Magali. Eu tinha a Magali ali como uma segunda mãe, sabe? Ela faz 4 Como anos. é que tá a Magali falando isso? Então, ela voltou pro Juventus. Ela tá trabalhando com umas meninas, tipo, mais novas também. Esses dias eu fui lá visitá-la. Ela é um mestre disso. Não, ela é especialista sensacional. nisso. Quando Ela eu conheci e vivenciei esse ano com ela, ela tinha um... Cara, todas as meninas tinham passado por ela. Sim, ela é sensacional. Além de ser uma técnica, tipo, top... Para mim, ela é lado uma humano, né? educadora, assim, sensacional, sabe? Ela te ensina, de verdade, a parte do ser humano. Ela fala que o atleta é muito importante, mas antes do atleta tem a parte do ser humano, sabe? Sim. E ela me ensinou muito, assim, porque eu era muito nova, eu sentia a falta do meu pai, era tudo muito recente. E ela fez, tipo, ela me ensinou muita coisa, sabe? Então, eu tenho ela, assim... Quando eu fui pro Santos, ela ficou uns anos aí sem falar comigo. Sério? Sério. Porque, tipo, o Cleiton te chamou? Na verdade, eu lembro que o Cleiton... Sempre quando a gente jogava contra o Santos, o Cleiton sempre ele vinha... Já dava aquela... Ele já põe aquela vinha. pimentinha, já. Eu lembro que quando eu vim jogar aqui no Meninos da Vila... Tá. Né, depois da minha estreia, a gente jogou contra o Santos. Eu lembro que ele chegou... Ele e o Navarro. Ele meio que me abraçou, assim, o Navarro do lado, né? O Cleiton falando, pô, vem pra cá e tal. Magali veio louca. Ela me super... chamou. Eu lembro que ela é super protetora. Me chamou, me abraçou e falou assim, daqui você não sai do meu lado, não. Aí ele, o que ele tava falando com você, né? Eu, não tava falando nada, não. Com medo dela. Não, tá falando nada, não. Você ganhava ali salário, tinha contrato? No Juventus? Não, era só bolsa. Só bolsa. No meu primeiro, assim, dinheiro, assim, que eu ganhei foi na diária da seleção. Tá. E meu primeiro salário foi no Santos, R$200. Já em 2009, quando você veio pra cá. Então, no Modesto. O Cleiton conseguiu te trazer por R$200 e tinha escola também ainda? Ou já... tipo, eu estudei ali no Azevedo, sabe? Aqui no Azevedo Júnior. Eu lembro que, com as meninas. Eu lembro que o grupo já tava fechado. Eu não vim, assim, no começo. Tá. Eu vim um pouquinho depois, um mês depois, até porque, tipo, eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu ia deixar a Magali, se eu não ia. Até porque eu comecei o ano treinando com elas. E pra mim, desenveicular delas, assim, foi muito difícil. E tinha essa mãezona, né? Sim, aí... imagina chegar pra Magali, eu vou embora, tá? Vou pro Santos, aonde ela morria de medo. É porque, assim, eu lembro de um jogo que a gente fez contra o Juventus, eu não sei se foi no CTR Pelé e tal, mas o cara fala, cara, tá chegando a Magali odeia o Cleiton, o Cleiton roubou a Taizinha, velho. Cara, e, tipo, era uma rixa. Você lembra que teve uma treta, tipo, de pancadaria a gente contra o Juventus, na Moca? Ali na Rua Javari? Eu não tava nesse jogo. Não, eu não tava nesse jogo. Vini, tipo, eu falei, tipo, que eu queria sair. Sério, foi uma das decisões mais difíceis, de verdade, da minha vida, de deixar o Juventus, sabe? Sim. E, pô, eu estaria, não que largando, mas, cara, seguindo outro rumo, assim, novas escolhas, sabe? Uma coisa sim. E o grupo já tava fechado, assim, eu cheguei lá e tal. Eu lembro que eu sentei, assim, na mesa do Modesto, né? Aí ele falou assim, tá preparada? Desse jeito dele. Ô, minha filha, você tá preparada? Aí eu, pra quê? Ele, como pra quê? Jogar futebol. Você pensa que aqui vai ser que nem lá no Juventus? O Modesto adorava provocar a Magali.
Ele ama a Magali. E eu, tipo não assim... sabe nada, foi modesto. É um sarro, cara. É um sarro. Aí ele veio, tipo, fez a proposta. Aí ele, você vai começar com R$200 e tal, é o que a gente consegue te oferecer. Tá, mas minha filha, com 14 anos, tu desceu na sala do supervisor, que era o Modesto na época. Como é que tu desceu pra Santos? Como é que foi isso aí, meu? Foi... Quem te trouxe? Tinha uma amiga da minha mãe, né? Que a gente fez uma amizade lá. A mãe da Fernanda. Não sei se você lembra dela. Lembro. Lembra? Lembro. A tia Elaine. Lembro, ela em todos os jogos. Sim. E foi aonde, tipo, ela falou, a gente vai tentar levar a Fernanda lá e tal. E meio que consolidou, assim. Aí ela me deu essa carona de vir até pra cá, né? Aí fiquei morando em alojamento e tal. Tipo, mudei totalmente a rotina, assim, sabe? Depois, mais pra frente, tipo, foi sobrando um dinheirinho, eu fui ajudando ela, que a Fernanda morou no apartamento, então eu ajudei, né? Tá. Ajudava também a Fernanda a pagar algumas coisas, eu recebia R$200. Eu falei, tia, eu não consigo, tipo, ajudar na metade do aluguel. Sim. Ela, não, fica aqui com a Fernanda, você vai ser uma companhia pra ela e tal. A Fernanda chegou a ficar no apartamento. Ficou no apartamento, eu aí eu vi fiquei com muito ela a mãe no da apartamento. Fernanda aqui. Aí ela falou, você faz companhia pra Fernanda também. Aí, pra mim foi um alívio, né? Porque, tipo, alojamento, ele Cara, é você bom era muito até... jovem ainda pra estar no Sim, alojamento. Era muito jovem, sim. Muito jovem. E o Cleito também achava melhor e tal. Sim. Mas foi muito bom, assim, Vini. Tipo, começo de tudo, sabe? Não, peraí, foi maravilhoso, porque top. eu te vi com... Aí você já tava com 16 pra 17. O Santos era a revelação do Santos, era o Neymar, e você era a revelação das Sereias da Vila. Você com a Kathleen, assim. A Kathleen era um ano mais velha que você. Cara, mas você jogava muito, velho. Nossa senhora, eu falei, meu, essa menina, cara, vai ser palhaçada. É 10 de seleção, vai ser uma grande estrela, assim, do futebol brasileiro, assim. E era encantadora, assim, você com as faixinhas, assim, toda sorridente. Super grande, né? Super grande a faixinha. Era grande, assim, no cabelo. Cara, era muito legal, assim. As pessoas falavam no jogo, meu, era muito jovem, arrebentava nos jogos. O Cleiton, né, dava essa... A Magali também, tipo, dava essa liberdade. Tipo, mano, só joga bola. Tipo, você não precisa ter essa responsabilidade, tipo... E realmente, a gente não tinha, sabe? A gente só queria brincar de futebol. Não. Só queria brincar. O Cleiton falava, meu, entra lá e, tipo, só joga bola, sabe? Ele tirava esse... Porque, claro, você tá no Santos, você olha pro lado, Esther, é Fran, é Érica, é Pellegrino, você fica deslumbrada, né? Você fica, pô, na zaga, toda hora tomando lapada da Ruda. Pô, meu primeiro treino lá, só levantada da Ruda. E, tipo, isso me fez amadurecer. A Ruda era cruel, velho. A Ruda era cruel. Mas, pô, me era ensinou muito. Boa. Muito, 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 muito. Hoje eu tenho um carinho imenso por ela, assim. Me ensinou muito. Onde anda a Carol Arruda? Nunca mais tive contato. Ela tá em Israel, se eu não me engano, com a Sandrinha. Que legal. Mas elas estão vivendo lá. Estão jogando lá. Jogando lá ainda? Lá. Que legal. E, pô, cara, parecia que, tipo, quanto mais eu apanhava, mais eu queria ir pra cima dela, sabe? Tipo, eu tinha isso. Quanto mais eu apanhava, mano, mais eu vou pra cima. Eu não ficava com medo. E ela falava isso, mano, não precisa ficar com medo. Eu vou te bater, mas é pra você continuar. É isso, ela. Vem pra cima. Então, foi muito bom, assim, tipo, aprendi demais com elas. Pô, a Aline Pellegrino, cara. Não, a Aline Pellegrino... outra que me ensinou muito, muito. Ela já tinha ali, sujeito de falar, já tinha uns 50 anos ali no Santos naquela época. Cara, muito inteligente, assim. Tinha uma oratória, tinha uma liderança. Eu falava, que isso, cara? Que isso? E uma transparência, um jeito, uma liderança com uma humildade, assim, incrível, assim. E eu lembro que, tipo, eu tava falando da briga que teve meu primeiro jogo contra o Juventus. Você já tava no Santos? Já tava no Santos. Tá, tinha essa rixa. Cara, eu lembro que, tipo assim... Acho que eu não tava trabalhando com vocês ainda. Eu fiquei sabendo essa história depois. A Magali falava... Pega ela! Pode levantar. E, tipo, ficava gritando. Minha mãe ficou louca lá da arquibancada, lógico, né? Louca. Tipo, pode bater de verdade. E a Pardal, tipo... Mano, a gente era uma amiga, parceira. Foi pra seleção junta, só dando. E teve, tipo, uma hora que minha mãe falou assim... Pega ela, nada. Pega eu aqui, vem pegar eu aqui. No final do jogo, né? No alambrado. Você não queria pegar? Pega aqui, então eu... Só sei que teve uma confusão lá, que eu não lembro direito, que a Winan foi defender minha mãe. Meu Deus. O pessoal do Juventus foi querer dar soco na Winan. Ixi, gerou uma briga lá, tipo assim... Você é uma criança ali no meio. criança, é o que eu falei, eu tava nem aí pra nada, tipo... Caraca, cara. Quer bater, tipo... Pô, eu apanhava da Ruda, das zagueiras lá, pô, normal. E foi a minha, tipo, primeira briga, assim, por causa de mim ali, da Magali. Que louco, cara. Mas depois também... Depois passou, esses anos.
Passou. Aí ficou 2 anos assim, magoada comigo, depois ela soube entender o processo. Sim, que bom, faz parte da maturidade. Né? Sim. Um momento incrível, assim, esse ano, vocês ganham ali na AF, ganham o título da Copa do Brasil. E muitas meninas que estavam no campeonato também no Paulista, acabam perdendo um pouco de espaço, mas você não, né? Você era titular, mas eu lembro muito do momento que você entra na Vila Belmiro, e acho que era no lugar da Marta, que você entra no jogo da Libertadores. Se eu não tiver falando, você me corrige. Da Cris. A Cris machucou, né? Cara, e a Vila tava lotada. Foi na final? Ou foi numa... cara... Acho que era final. Foi final. Final da Libertadores. Você tinha 17 anos, cara. E assim, a Vila Belmiro tava lotada. Pouca gente conta desse jogo. Mas eu, na minha vida, acho que foi o jogo que eu vi a Vila Belmiro mais lotada na minha vida. Lembro, Vini. Sensacional. Cara, eu vi você entrando assim, eu falo, caraca. Vocês não estavam mais jogando tanto, assim. Né? Foi um momento, assim, pra você muito bravo. Ó, me arrepia de lembrar. Foi. Tipo, pra mim, só de estar ali no meio grupo, dessas meninas, nesse grupo, vivendo uma parada especial pro futebol feminino, foi muito bom, assim. E é o que eu falei, tipo, as meninas me davam total espaço ali, sabe? Mesmo nova, elas, me ajudavam muito, me ensinavam muito. Aprendi muito com elas, assim, tipo... juro pra você, eu babava. Tipo, eu tava ali do treino, treinando... com Marta, com Cristiane, como fã mesmo, tipo, admiradora, sabe? E eu Fran, e eu tentava enxugar, assim, o máximo dela, sabe? Tá. Tipo, extrair o máximo, assim, de experiência delas. Às vezes eu ficava ali, tipo, do lado de fora, elas batendo falta, batendo pênalti, assim, ó, babando nelas. E foi muito bom, sabe? É uma pena a Cristiane não ter jogado, né? Eu entrei no lugar dela e... Cara, foi a pessoa que, vai lá, tranquila, você sabe... Cristiane se machucou nas finais da Libertadores? Machucou. Eu não lembro o que foi, também não lembro. Mas machucou. Eu não lembro até que ela tava lá em cima, ali na tribuna. Na tribuna, sabe, assistindo. Verdade. E tive uma troca, assim, com ela, sabe? Ela, vai lá, vai jogar futebol, vai dar tudo certo, a gente vai estar aqui torcendo, sabe? Passando aquela tranquilidade. E foi a primeira edição da Libertadores, né? Foi a primeira edição da Libertadores. Cara, esse jogo foi muito legal. Contra quem que foi aquela final? Não lembro. Eu também não lembro o nome do time. Não lembro. E aí depois o Cleiton vai pra seleção. Ele já tava na seleção em 2009, eu tava na Sub-20 pra seleção. E aí você vai pra seleção no ano seguinte. Fui pra seleção. Com 16 anos eu fui pra seleção, na verdade. Foi torneio Cidade de São Paulo. Então foi nesse ano já ainda. Sim. Foi, foi no mesmo... Na mesma época. Porque acabou a Libertadores, acabou a Copa do Brasil, depois teve torneio no Pacaembu. Era sempre final do ano, né? Dezembro ali. Eu fui ver esses jogos. Primeira convocação. Não foi esses jogos. Você já tava nessa seleção. Chegou na principal. Tenho a camiseta, daquela época até hoje, assim, guardada. Que legal. Primeiro jogo, assim, também eu entrei e dei uma assistência pra Marta. Foi contra o Canadá. Tá. Eu lembro que, sobrou uma bola, assim... do lado direito nosso, né? A menina veio, eu dei por baixo das pernas dela e cruzei pra Marta, Cadê de cabeça? Cabeça. Foi quanto esse jogo? 3-0? Acho que por aí, né? Não lembro detalhe, assim, mas... Eu acho que esse jogo foi o que eu fui assistir. Eu lembro desse gol. Foi. Você me contando, eu lembro desse gol. E no ano seguinte, a seleção continua? Continuei. Continua no Santos? Continuei no Santos. Eu fiquei no Santos até comecinho de 2011 ali. Porque acabou o projeto. Na verdade, quando o Cleito saiu, né? O projeto terminou um pouquinho depois. O Cleito saiu, teve a proposta lá do Flamengo, que era com a Patrícia Morim. Tá. Que iam montar o Flamengo e tal. Aí ele levou, né? Ele tava na seleção ainda? Não lembro. Eu não me lembro se ele tava na seleção. Acho que não. Porque tem um Mundial em 2000 e... Foi 11, não tava mais. Você vai nesse Mundial? Fui no Mundial e em 2012 eu já fui pras Olimpíadas com Jorge Barcelos. Tá, mas peraí. 2011 você já chega no Mundial com 19 anos. Era o Cleito o treinador? Era o Cleito. Foi aonde esse Mundial? Foi na Alemanha. Alemanha? Alemanha. Caraca. Frankfurt. Mano, e aí? Vini, eu posso falar que, um livro que ainda assim não vai ser suficiente pra... sabe, expressar o que é, tá numa Copa do Mundo, sabe? Quem era o time ali em 2011? Tu, Marta, Cristiane? Era
Eu era a reserva, né? É. Mas, pô, só de estar ali, uma experiência sensacional. Qual que era a Cristiane e Marta? Cristiane, Marta, Fabi Simões, lateral, Maurine, Rosana. Fran no meio? Fran no meio. Esther. Aline Pellegrino. Bagé. Andréa Sontac, goleira. Érica. Érica, meu. É tipo a base do Santos, praticamente, Timaço. né? Timaço. Timaço. E você lá no meio? No meio. E a Alemanha? Conseguiu, tipo, foi tua Não foi tua primeira viagem internacional, mas como é que foi esse período internacional lá? Ah, Vini, tipo, cara, é sensacional. É tipo, você tá em outro país jogando uma Copa do Mundo, assim, sabe? Tá louco. Não dá nem pra... Cara, juro pra você, é o que eu te falo, não tava nem nos meus melhores sonhos, assim, sabe? Eu não sonhava em, cara, com 16, 17 anos, disputar uma Copa do Mundo com meninas que eu via pela TV, tipo... Louco, né? É loucura. Chegou a contar pra elas que você via elas da escola, no celularzinho ali? Não, nunca, tipo, falei assim. Sério? Você nunca contou isso? Nunca contei. Caraca, já que você, tipo, não tem, tipo... Eu te via pela TV ali. Bola pra ficar vendo no celularzinho. Você lembra de mim? Eu era muito quieta, muito quietinha. Verdade. Falava mais com as meninas ali da minha idade, idade. Teté e tal. As meninas ali eu só admirava. E tua família, como é que ficou nesse momento, já que a Thaís virou jogadora? Sim. Graças a Deus eu sempre tive, assim, um apoio. Parecia que eles acreditavam mais em mim do que eu mesma, assim. Eles já sabiam, principalmente minha mãe, minha avó já sabia, tipo... Não sei... Claro que não tinham certeza, mas, tipo, sabia que algo ia dar bom, sabe? Pô, elas sempre me incentivaram. E mesmo o futebol naquela época não dando retorno nenhum. Os duzentão não deve ter aumentado muito, não, também. Sim. Naquela época ali, a gente... Você ganhava quando ia pra seleção, talvez, um pouco mais. Sim, pô... Mas a gente fala até hoje, né? O futebol feminino a gente joga de verdade, por amor, assim. Sim. Nunca foi pelo dinheiro. Até porque se fosse pelo dinheiro, pô... Ninguém teria chego aqui, Exato. A situação começou a melhorar faz uns 2, 3 anos. Sim, sim. Hoje a gente consegue, tipo, ver a evolução do futebol feminino financeiramente também, sabe? Sim. A gente não pode falar, futebol feminino, as meninas são mercenárias, porque não existe isso. A gente nunca jogou pelo dinheiro, a gente nunca escolheu um clube por dinheiro. Sempre foi realmente por amor, porque a gente gosta realmente daquilo. E talvez porque, tipo... Tinha uma projeção, talvez, pra você chegar numa seleção. Sabe? Então, minha família via isso, tipo... E eu também via isso. Cara, é através do futebol que eu vou conseguir ajudar minha família, sabe? Tanto que depois que eu saí do Santos, teve esse lance do Flamengo, não deu certo. Teve uma proposta do Flamengo? Teve. O Cleiton foi chamado pra montar um time no Flamengo. Tá. Ele levou algumas meninas do Santos, né? Só que eu não sei direito o que deu. A Patrícia Morim, tipo... Na assinatura, não quis assinar, destruiu o projeto, enfim. Destruiu o projeto antes do projeto começar. Exato. Aí eu lembro que o Bangu emprestou a camisa pra gente. E a gente ficou jogando Campeonato Carioca. Tipo, a gente treinava no Guarujá, sem campo, sem nada, sabe? Vocês voltaram pra Baixada Santista pra jogar o Campeonato Carioca pelo Bangu. Ficávamos treinando no Guarujá. Eu, Bia Zanerato, Aline Xavier, Mariazinha... Kathleen, pô, muita menina, assim, sabe, que saiu com o Cleiton. De seleção. Sim. E a gente ia pro Rio todo final de semana. Tipo, mas pra gente, cara, juro, a gente tava felizona. Pra gente não tinha essa, não. Tipo, a gente treinava lá a semana inteira. Aí viajava, tipo, sexta pro Rio. E eu aposto que o Guarujá foi porque o Cleiton deve ter achado o campo da D Guarujá pra treinar ali. Sim, foi. Porque não tinha aonde treinar ali. Ele achou um campo ali em Guarujá pra gente treinar. E a gente ia, jogava final de semana pelo time do Bangu, aí voltava pra Santos, treinava a semana inteira. Você campeã da Libertadores, já tinha jogado o Mundial. Cara, eu aposto que ali não tinha salário. Tinha o salário de alguém ali? Então, quem ajudava, assim, o básico era o Modesto, né? Que ele saiu junto com o Cleiton na época. Seu Modesto que, tipo, ajudava a gente com o que ele podia, assim, sabe? Mas imagina ele pagando todo mundo ali. Mas é o que eu falo, a gente só queria jogar bola, assim, sabe? Aí a gente ficamos em segundo lugar, a gente perdeu, cara, ficamos em segundo lugar, Campeonato Carioca. Na época, o CEP Caxias era muito bom. Era forte. Tinha o Vasco, que foi o campeão, se eu não me engano. E o Vasco era de Tânia Maranhão,
a Maicon, tipo, as meninas tudo top, sabe? E o campeonato ali do Rio de Janeiro era Sim, bom. sim. E a gente, tipo, ficamos em segundo, sabe? Pra gente Só menina. Só menina. Só meninona. Só menina jovem, né? Aham. Foi muito legal, assim, experiência Caraca, não também sabia essa aventura. muito única. Depois ali fui pro Vitória, né? Aqui é Com o Vitória Cleito de Santo também. Antão. Vitória de Santo Antão. Esse Foi projeto todo eu mundo. lembro do Modesto, que ele Sim. fez lá. Mas aí já é lá no interiorzão do Pernambuco. De Pernambuco. Interiorzão. Eu queria saber outro dia, qualquer dia eu vou perguntar pra... Da onde você tirou o Vitória de Santo Antão, Modesto? Vitória de Santo Antão, Aí cara. ficou o quê ali? Mais um temponinho? 1 ano, 2 anos, assim. Tá. E depois eu fui pra Coreia do Sul. Como Fiquei é que veio 7 essa anos. proposta aí pra você? Foi... Cara, na verdade, um empresário, né? Que ele fala... como fala? Ele traduz, Tá. né? De... Um tradutor. Um tradutor. Veio falar que um time coreano me viu jogar as Olimpíadas e a Copa do Mundo Sub-20. Porque eu joguei a Copa do Mundo Sub-20 no Japão. Tá. Em que ano? 2013, eu acho. Tá, você faz o Mundial 2011. Cara, eu pulei a Olimpíadas, eu preciso voltar em 2012, eu preciso voltar pra Londres. Aí você faz as Olimpíadas, depois vai jogar o Vou jogar o Sub-20. Mundial Sub-20. E te viram lá. E me viram lá jogando. Aí esse cara entrou em contato comigo. Eu lembro que não tinha nem empresário. Nem nada. Não tem, né? Não tem... E tipo, cara... Não existia isso. E foi o que eu te falei, eu sempre tive na minha cabeça que, tipo, precisaria ajudar minha família de algum jeito, sabe? Porque até então não tinha entrado grana. E eu nunca pensei em ir pra fora, assim, principalmente, cara, Coreia do Sul, um time asiático, sabe? E, tipo, você ia ter que confiar nesse cara. Tem que confiar nesse cara. Tipo, era eu e minha mãe ali... Ele veio com a proposta pra você e pra ele sua mãe? veio... Mas como que ele chegou? Tipo, WhatsApp? Na verdade, ele foi no hotel. Ele foi no hotel conversar com a gente. A gente tava concentrado pra jogar algum jogo, eu não lembro. Ele foi lá no hotel conversar comigo. Falou, o time da Coreia do Sul quer te contratar, você e a Ericone e tal. Eu lembro até que, tipo... conversei com o Jorge Barcelos, que era treinador da seleção na época, se atrapalhar, tipo, o meu processo na seleção e tal. Ele falou, não vai atrapalhar nada, vai sim e tal. Eu e a Erika assinamos. Aí já tinha uma graninha já boa, Sim, já. Tá. Eu e a Ericona assinamos pra gente ir juntos. Eu não lembro o que deu lá, a Erika rescindiu o contrato. Ela voltou atrás. E, tipo, eu não tinha... Erika, ideia. eu vou. Eu não tinha ideia o que eu ia fazer pra rescindir esse contrato. Eu não sei se ela pagou, eu não sei como foi, não sei se ela também não assinou. E até hoje enfim, você não sabe. Não sei. E eu lembro que nessa época, assim, Deus colocou o Thiago Taveira na minha vida, sabe? E foi ele, assim, que me ajudou a contornar toda a situação. Eu enrolei o Clube da Coreia 1 ano. Depois da assinatura? Depois da assinatura. Eles me esperaram 1 ano. Depois da assinatura, tu não apareceu pra ir pro clube? Não apareci. Eu falei assim, espera terminar a Copa do Mundo, espera terminar, tipo, pra me ver e tal, como que vai ser e tal. Aí eu falei, o ano que vem eu vou e tal, tipo, no Brasil, Olimpíadas, Copa do Mundo ano que vem, espera um pouquinho. E eu lembro que o Thiago, ele contornou toda a situação, e eu, Thiago, eu não vou sozinha. Foi aí que, tipo, ele falou... Cara, vamos levar a Bia Zanerato com você. Eu falei, não, eu quero ela comigo, vamos levar ela e tal. Pô, a gente tinha uma amizade desde os 13 anos de idade, né? Tá. Jogou aqui no Santos também com a gente. E eu, não, leva a Bia, pelo amor de Deus, sozinha eu não vou e tal. E acabaram que, tipo assim, eles levaram a Bia, eles não conheciam ela assim, mas eles levaram a Bia só pra não me perderem. Mas chegou lá... Cara, deve ter arrebentado, ela joga muito. Rebentou. O treinador ficou apaixonado por ela. Apaixonado. Ele, tipo, a Bia era uma meia, né? Ele colocou a Bia na posição que ela é hoje, tipo, centroavante ali mais perto do gol. E ele que, tipo, achou essa posição pra ela, sabe? É grande, ela é forte. Pô, se apaixonaram por ela, assim, sabe? E ela, pô, foi a melhor escolha, assim, da vida dela, porque ela mudou de posição. Hoje a Bia é muito mais... Como eu posso falar? Consolidada, mas muito mais objetiva, sabe? A gente é muito mais... né, no resultado, a gente é muito mais objetiva. A gente vai aprendendo, né? Sim. E lá a gente, pô, cresceu muito, viu? Vocês duas foram morar juntas lá? 7 anos. Qual cidade? Incheon. Cara... Mas é pertinho de Seul, assim. Pertinho da capital, 30 minutos. E aí, velho? Vocês meninona na Coreia do Sul, sem falar uma palavra fora do português. Não tô nem falando de coreano. Inglês e tal... E aí, velho? Cara, perrengue, viu? Primeiro ano foi... Imagina pra comer.
Não, e tipo, pra comer a gente pensou, nossa, Bia, vamos levar arroz, vamos levar feijão lá, a gente se vira, tipo, pega a panela, a gente se vira lá. Só que foi muito fácil, Vini. Sério? A alimentação foi muito fácil, porque tem tudo, tem tudo. Você chegou lá, o mercado tinha tudo. O mercado tinha tudo. Tem uma fileira que é só alimentos estrangeiros, tipo, um corredor só pra... Uma prateleira só para comidas da Alemanha, uma prateleira só para comida da Espanha. Coisas tipo que a isso. gente não vê aqui no Sim. Brasil. Aí tinha uma prateleira, tipo, de comidas brasileiras e tal. Óbvio que o feijão não dava, porque era enlatado, mas a gente levou, a gente conseguia fazer lá. E o arroz. Mas carne, frango, peixe, meu, tudo. Salada, você dava pra viver bem. Dava pra viver tranquilo. E vocês duas no apartamento ali, e a gente no apartamento, cozinhava. O que pegou lá no primeiro ano foi o frio, assim. A gente chegou lá menos 15. E eu olhava pra Bia, o que a gente tá fazendo aqui? Tipo, muito frio. As meninas iam treinar. E uma calça, meião, chuteira, colocava uma blusa e um coletinho. Eu e a Bia metia 2 calças, meião, 30 blusas e ainda assim... Os bonecos de posto, né? E ainda assim não resolvia, velho. Caraca. Juro, o frio foi muito desesperador. Tá. Muito frio. Mais do que a língua. Mais que a língua. Porque tinha, na verdade, tinha tradutora lá com a gente, né? Ela ficava, tipo, direto com a gente. Então, facilitou. Legal. Facilitou. E tua família? Tua mãe? É isso, tipo, quando eu decidi vir, né? Quando eu falei, mãe, eu vou assinar, é porque eu queria dar, tipo, uma vida melhor, assim. Pô, 1 ano lá eu consegui pagar a faculdade da minha irmã, sabe? Eu consegui pagar a faculdade da minha irmã. E, Vini, de verdade, não era... por mim, assim, porque se fosse pra mim, eu não queria sair do meu país, não queria sair do lado da minha família, assim, sabe? Mas eu via o futebol e a minha ida pra Coreia, um jeito de poder dar uma vida melhor pra minha família, sabe? E não era só pra minha mãe, pra minha avó, pra minha irmã, tipo, eu queria ajudar quem me ajudou lá atrás, sabe? Minhas tias, meus tios que, tipo, foram fundamentais pra mim. Tanto que, tipo, eu de verdade, era pra eles. Nunca foi, tipo... pra mim, sabe? Sempre foi pra eles. Pegava a grana e mandava pra eles. Mandava pra eles. Tanto que, tipo, eu falei pra tradutora, consegue, tipo, ter 2 cartões? Minha família consegue usar esse cartão lá no Brasil e tal. Tá. Eu mandei um cartão que a gente usava na Coreia, ficava um lá comigo e outro lá pra minha família. Tipo, mãe, ó, quando você precisar, pode ir lá e usar o dinheirinho, tá lá e tal. E foi aí, tipo, eu paguei a faculdade da minha irmã, hoje ela é formada, trabalha na área dela, trabalha do que ela gosta. O que ela fez? Ela fez publicidade e propaganda. Legal. Então, é formada e, tipo, sabe, o futebol me deu tudo que eu tenho hoje, assim. Sou muito, muito, muito grata. Teve títulos na Coreia? 7 anos consecutivos. O time nunca tinha sido campeão, né? Você e a Bia chegam e sacolejou tudo. Graças a Deus. Com ela fica fácil também, né? Jogar com ela. Caraca, vocês foram heptacampeãs coreanas? Coreanas. E aí, posso dizer que hoje, se você chegar na Coreia, lá você para a cidade? Não, tipo, eles são muito frios, assim, sabe? Não que frios no jeito de ser antipáticos. Eles não são calorosos que nem os brasileiros, Sim. né? Eles não são de abraçar, de beijar, tipo, de pedir autógrafo, assim. É muito raro ver um coreano pedir pra tirar foto, muito essas coisas. respeitosa a relação, né? Assim. Mas, são uns amores. Um respeito, né? Nossa, trataram a gente super bem. Cara, a gente tava num clube classe A, assim, Vini. Tinha centro de treinamento nosso. Tá. Academia nossa. A gente morava num lugar muito top. Uma cidade muito boa do lado de Seul, que é a capital. Vocês conseguiam ir até Seul e tal? Tipo, a gente aprendeu, tipo, a chamar táxis, aprendemos a pegar metrô. Tipo, isso foi no decorrer dos anos, sabe? Então, Legal. foi, eu lembro o primeiro ano lá que, teve uma vez que a gente tava de folga, a gente queria sair e a tradutora, tipo, não sei se ela desligou o celular, não sei, sumiu. De folga. Tava de folga. E a gente, mano, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Eu e a Bia, tipo, saiu pelas ruas, tipo, conhecendo tudo, assim. Bia, você sabe voltar? Ela, mais ou menos. Mais ou menos, mas vamos. E foi, tipo, a gente foi assim, descobrindo, sabe, as coisas, sabe? Claro que a tradutora ajudou a gente muito. Nos últimos anos, assim, a gente já tava entendendo mais. Isso que é verdade. E o coreano conseguiu desenrolar um pouquinho? Tipo,
tem que falar devagar, elas falam muito rápido, né? Tá. Se elas falam devagar, a gente consegue entender mais. Legal. Aprendemos muitas palavras também, a gente conseguia também se comunicar melhor com elas. O inglês entrou aí ou não? Ou foi coreano e... Então, algumas meninas falavam inglês, Tá. então a gente conseguia se comunicar também um pouquinho melhor com elas. Mas a Aí você cidade... aprendeu inglês também? Mas a cidade em si não fala muito inglês, sabe? Tá. Eles, a cidade é uma cidade menor. No Seul, talvez você vai encontrar muito mais gente falando. Seul, quando a gente ia pra Seul, que tinha, tipo, um restaurante brasileiro lá que a gente gostava de ir. Então, lá eles tinham muito mais estrangeiros e, tipo, lá facilitava, eles já entendiam. O restaurante brasileiro, ele é de uma dona brasileira mesmo. Então, ali a gente conseguia se comunicar melhor. Tinha muitas pessoas do Brasil que iam lá, então era... Vocês iam lá pra se sentir em casa, né? Era é muito legal, doido, né? muito doido. É muito doido isso, cara. Experiência top, Vini. Mas você conseguia voltar pro Brasil nas férias? A gente, às vezes, no meio do ano, a gente tinha uma folga que o treinador, às vezes, liberava. Ou, senão, eles davam passagem pra nossa família vir. Ah, então a turma foi até a Coreia. Foi. A família minha e da Bia ia todo ano. Pô, que legal, ano. Não, cara. é classe top. Tua mãe... Foi tua mãe, tua irmã? Foi minha mãe, minha irmã e minha prima nos primeiros anos, Aí depois começou aí meu cunhado. Eles iam em toda a final. Tanto que nos meus últimos anos lá, minha sobrinha era recém-nascida, tinha 5 meses, ela viajou. Que legal. Foi top, filho. Que legal. Muito legal. Eu voltaria, tipo... Voltaria pra Coreia? Voltaria. Voltaria. Antes de eu perguntar por que você volta, como é que foi Londres? Olimpíadas? Top, sensacional. Eu joguei como titular, né, nos jogos. Caraca, Thaís. Bini, tipo, o ambiente ali da vila, sabe? Pô, você olha a todo canto ali, tem os melhores atletas de vários países, assim, tipo, eu vi... Tipo, mas assim, uma dúvida que eu tenho... Cada um tem uma vila dos países, mas na hora do rango é todo mundo junto? Todo mundo, é um lugar, tipo, enorme. É tipo um rolê aleatório, você olha... Você, tipo, lembra, assim, tu olhar assim, nossa, chegou o Phelps, nossa, chegou... É tipo Quem isso. que você lembra, assim? Cara, eu gostava muito do pessoal do vôlei, Brasileiro? né? Brasileiro. Tá. Acompanhava muito. Eu chegava lá e, tipo, tirei foto com o Bruninho, tirei foto com o Bernardinho, com os moleques tudo do vôlei. Tá. Aí encontramos também e pedimos pra tirar foto aquele do tênis, Djokovic. Tá. Tiramos foto com ele. Você não trocava assim, tipo, Djokovic, você não quer tirar foto com a Marta? Eu tiro uma com você, assim, eu te ajudo com a Marta. Corremos atrás do Bolt. E aí? Corremos de verdade atrás dele, tipo, pra tirar foto com ele. Porque, o Bolt tava ali, acabou de passar. Mano, correndo atrás dele, tipo, ele já tinha subido. Já tinha corrido. Mas, tipo, assim, na minha cabeça não me vem, mas, véi... Foi Bolt, Djokovic e a galera do vôlei brasileiro. Assim, a gente olhava pros lados e vários atletas de, classe A, né? Cara, tem noção do que você viveu, velho? Muita coisa, né, Vini? Muita coisa. Por causa de um insight ali que seu pai teve com 6 anos, você tava numas Olimpíadas... Sim. Quantos anos depois? 16 anos depois. Sim. Caraca. E fui também para as Olimpíadas do Rio, né? Depois você vem pro Rio? Eu fui para as Olimpíadas do Rio. Então você tem 2 Olimpíadas no currículo. E foi também uma experiência... única, top. Né? As Olimpíadas do Rio... claro que a de Londres, por ter sido a primeira, foi muito especial, mas, jogar uma Olimpíadas, né? Tipo, tá lá, no Brasil, Rio de Janeiro... Sensacional. O estádio lotado. Minha família veio quando foi contra o Canadá na Arena Neoquímica, né? A gente jogou feminino aqui, é verdade. Então, minha família conseguiu ir, tipo... Que dia. Cara, quando assim eu sonhava, vou jogar uma Olimpíadas e minha família vai estar lá assistindo. Cara, das Olimpíadas. Como é que foi o desempenho 2012 e 2016? 2012... Se eu não me engano, saímos nas oitavas, se eu não me engano. Ou nas quartas. Acho que nas oitavas. E 2016... Acho que saímos contra o Canadá na disputa do 3º lugar. Vocês ficaram em quarto? Quarto. Cara, foi muito legal a Olimpíadas do Brasil. Top. Muito legal. Muito legal. Muito legal.
E aí, quando é que você volta pro Brasil? 2020. No meio da pandemia. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Vem pro Santos? Pra casinha, né? Mas o que aconteceu? Tipo, já deu meu ciclo aqui na Coreia? A Bia foi embora? O que aconteceu? Na verdade, eu acho que, pô, bateu muita saudade, assim, de casa, né? A gente... É o que eu falei, o dinheiro era muito bom na Coreia, a gente aprendeu muito, o treinador lá era muito, muito inteligente, evoluímos absurdamente, assim. Cara, Só que chegou uma hora que, tipo, meu, eu acho que tá na hora de voltar. Mas é uma parada que eu acho que é muito de Deus também, Vini. É muito de Deus falar assim, vou colocar no coraçãozinho dela que acabou, tá bom. fizeram. E, tipo, foi basicamente isso, porque a gente ia assinar, eu não lembro que rolo deu, que eles lá não queriam chegar também num acordo que a gente queria e tal. E eu falei, não, então vamos embora, vamos pra casa e tal. O Thiago, vem pra casa, não chegaram no valor que vocês queriam e tal. E vem pra casa. E foi assim, eu voltei pro Brasil, época de pandemia, né? Eu fiquei treinando no Santos 2 meses só, fui pra seleção com a Pia. A gente chegou a ser convocado pela Pia? Foi pra seleção com a Pia. E aí teve essa parada muito longa. E, tipo, no meio da pandemia, eu perdi minha avó. Tipo, meu, se eu tivesse na Coreia, eu não ia estar com a minha avó. Caracas. E, tipo, foi o que eu falei, foi muito assim de Deus, porque eles não chegaram no acordo também, a gente não queria ficar insistindo. E foi uma parada muito de paz, assim, sabe? Não chegaram. Não chegaram, beleza, vamos pra casa. Tipo. Tá. Eu vivi esses 5 meses com a minha avó, assim, 6 meses. Em casa? Em casa com ela. Todo dia, Vini. Ela morava com a minha tia. E ela foi pra... Tava todo mundo na mesma região ainda? Tá. Ela morava com a minha tia. Não, eu tava em São Bernardo já. Sua família, você já tinha mudado... Você ajudou a sua família a se mudar pra São Bernardo? Sim, pra São Bernardo. E ela morava com a minha tia. E porque, na verdade, onde a gente morava ali, minha avó começou a ficar muito doente, né? Por causa que começou a ter uma infiltração ali nas casas do vizinho. Minha avó teve pneumonia e tal. Então, minha tia chamou ela pra morar com ela. Aí vocês saíram daquele terreno que morava a família toda aí lá. Aí veio uns outros filhos dela pra morar ali. Então, continua da família ali. Continua sabe? ainda? Continua da laje família. do seu Zé tá lá ainda? Meu tio Dedé tá morando lá em cima. E aí, minha avó foi morar com a minha tia. E eu voltei pro Brasil e peguei minha avó, né? Pô, eu fiquei 7 anos na Coreia, mas todo final do ano eu tava com a minha família. Eu não viajava pra lugar nenhum, eu ficava com a minha avó, não. Juro pra você, Vini, 7 anos eu não saía. Eu voltava de férias pro Brasil, a gente tinha 3 meses, às vezes, de férias. A gente saía de lá de novembro, ficava, tipo, finalzinho de novembro, outubro, dezembro, e voltava em janeiro. E às vezes eles deixavam a gente voltar em fevereiro. Tá. Então, a gente tinha um tempo muito grande, assim, de férias, sabe? E isso era a parte muito boa, assim, que eu ficava com a minha família direto. Eu não viajava, eu ficava com a minha avó em casa. Eu lembro que, em 2019, eu levei minha avó pra andar de avião pela primeira vez, que ela tinha um sonho de ir pro Rio de Janeiro. Ela? Ela queria conhecer o Rio de Janeiro e queria andar de avião. Era o sonho dela. Ela devia ver nas novelas, né? Aham. É muita influência de novela, né? Ela sempre falava, vó, bora. Aí levei minha avó, minha tia Esméria, minha tia Ivone e minha mãe. As 4. O que era intangível pra você ficou uma coisa muito fácil, né? Sim. Graças a Deus, assim, Vini. Parabéns. Levei ela, assim, tipo, meu... Eu lembro, assim, fiquei do ladinho dela, ela toda cheia de medo. Tinha a janelinha, ela, posso abaixar aqui os coisinhos? Ela baixou e tal. Aí as aeromoças pediram pra ela sair por último, né? Porque como ela tem uma certa idade, pediram pra colocar, tipo, um elevador pra ela descer. Tipo, chiquérrima. Aí o piloto e o copiloto chamou minha avó pra conhecer a cabine. Tipo, juro, do nada. Sem você falar nada, eles só tiveram essa... Minha avó passou, tipo, agradecendo. Obrigada, viu? Aí o piloto falou, a senhora quer conhecer aqui a cabine? Tipo, só que minha avó não entendeu, né? Ela, não precisa não. Aí eu falei, vó, ele tá perguntando se a senhora quer ir lá dentro, conhecer a cabine, onde ele dirige. Aí minha avó, eu quero. Colocaram ela pra sentar, colocaram o chapéuzinho nela. Ninguém faz isso com ninguém. Vini, foi perfeito, assim, a viagem dela, sabe? Chegou no Rio, a gente ficou, tipo... Eu peguei um apartamento
perto da praia, porque minha avó não gosta de andar, tipo... Não tem condições também, sim, né? Sim, sim. E porque... E tava perto, era só atravessar a rua. Eu, vó, vamos pra praia? Ela, não, filha, a praia tá muito longe, olha lá. E, tipo, eu olhava na janela, vó, é só atravessar a rua. Ela, não, minha filha, a praia tá muito longe e tal. Beleza, eu consegui convencer ela de ir pra praia. Vini, atravessamos, assim, a rua, aí tem que andar um pouquinho até nas areias pra sentar lá. Sim. Os caras pegaram minha avó no colo pra levar ela até lá. A areia. Tipo, mano, tudo perfeito, assim, tipo, ela teve a viagem dos sonhos. De princesa, de rainha, princesa, cara. de Que princesa. incrível, cara. Pra voltar também, ó. Ó, quando a senhora quiser ir embora, você avisa aqui que a gente vem te pegar pra te levar pra lá. Tipo, foi muito perfeito. A gente ficou 4 dias lá. Foi muito bom. Muito bom, muito bom. Ela deve ter ficado muito Total, grata a você. Total. Muito Aí grata. a gente aproveitou muito também. Que lembrança maravilhosa. Cara, que lembrança incrível. Vini. Lembrança incrível. E em 2020 eu vim pro Brasil, né? E assim que teve a pandemia, eu fiquei, umas 2 semanas sem poder ter esse contato com ela, sem poder, tipo, fazer os testes, tá bem, pra também não passar essa... sei lá, Deus me livre, ter alguma coisa pra passar pra ela. Então, a gente ficou umas 2 semaninhas ali sem se ver, mas ela me ligava todo dia. Até na Coreia a gente se falava todo dia, todo dia. Era na hora que eu acordar, ela tava indo dormir, ligava, vó, boa noite. Ou era eu de eu dormir, ela acordava, vó, bom dia. Era todo dia, Vini, ela é minha mãe. Não tinha um dia de verdade que passasse e eu não ligasse pra elas. Caraca. Sabe? E eu fiquei ali em 2020, esses 6 meses ali, finais com ela. Os últimos meses ela, tipo, teve uma piora muito grande ali no Alzheimer, sabe? Ela teve um começo de Alzheimer. Ela tava muito esquecida. Ela esquecia, tipo, velho, de todo mundo, assim, Vini. Todo mundo. Ela nunca esqueceu o meu nome. É assustador o Alzheimer. Sim. Ela chamava, tipo, minha tia de outro nome, minha mãe de outro nome. Tipo, geral, sabe? É muito e não esquecia o meu nome. O seu não? Não. A minha bisavó teve também Alzheimer e... É assustador. É assustador. A pessoa vai definhando e você não vai entender. É assustador. Do outro lado você não vai entendendo. E ela tem alguns... E ela vai lembrar de coisas que ninguém mais lembra, ela lembra. Sim, e ela chamava as minhas tias, a minha mãe, tudo de trocado. nomes das irmãs dela que, tipo, morreram há muito tempo, sabe? E eu lembro que, tipo, ela tava lá na casa da minha tia, né? E minha tia me ligou desesperada, que ela tava gritando no portão, falando que minha tia tinha sequestrado ela, tinha colocado drogas na comida dela, tinha envenenado a comida dela. Tipo, Alzheimer já, sabe? Sim. E que era pra me ligar pra mim buscar ela e tal. Ela disse que minha tia falou, vem logo. Eu tava em Santos. Foi bem no comecinho, tipo, ainda não tava essa, como fala? A pandemia é o surto ali mesmo. O surto mesmo de, tipo, de... Fechar o lockdown. Isso. E minha tia, vem pra cá, pelo amor de Deus. Ela tá gritando aqui no portão, eu tô assustada. Cheguei lá, ela... Thaís, me leva embora, sabe? Tipo... Não eu pensei que ela ia esquecer, assim, meu nome. Mas ela pediu pra minha tia me ligar. Fui lá, peguei ela, levei pra casa. Aí ela ficou em casa um tempo e foi aí que, tipo, deu lockdown, né? Tipo, o Santos também parou de... Fechou tudo. Teve e eu mais fiquei com a minha... eu fiquei com ela lá. E aí só foi piorando, assim, Vini. Tipo, levei ela pra fazer exames neurológicos, essas coisas tudo. Corri atrás de tudo. Só que tava nos planos de Deus, inevitável, né? É inevitável. É difícil. O corpo vai pedindo um descanso ali, 2 dias, 2 dias antes dela falecer, ela tava muito mal. Não queria comer nada. Tipo, eu dava comida pra ela, tipo, sopa. Sim. Ela não queria. Ela tava sofrendo muito. As funções vitais começam a esquecer, né? E tava muito magrinha, assim, sabe? Aí eu lembro que eu ia no mercado com a minha irmã, né? Uhum. Eu sempre deixei minha mãe, minha avó, assim, fora de risco de sair de casa. Principalmente minha mãe, assim. Ana Paula, vamos no mercado e tal. Claro, com máscara, com cuidado. Chegava em casa, limpava com álcool. E minha avó falou assim, onde você vai e tal? Eu, vou ali no mercado. Ela, não vai não, filha. Falei, eu vou ali rapidinho. Aí ela falou, vem aqui rapidinho. Juro, tipo, conversando normal. Aí ela falou assim, filha, tá na hora da avó ir. Deixa a avó ir embora. Só que antes disso, eu orava muito assim pra Deus, Vini. Tipo, Deus, não leva minha avó. Era seu pedido? Era.
Tipo, não leva minha avó, o que vai ser de mim sem ela, assim, sabe? Só que eu tava sendo, muito egoísta de pedir que minha avó ficasse. Só que a gente é ser humano, a gente nunca quer perder A gente nunca vai estar elo. preparado. Nunca, nunca, nunca. E tipo assim, a avó tá preparada. Deixa a avó... Teve essa serenidade. Sim, teve. Tipo, ela tava delirando todo esse tempo. E quando eu falei que eu ia no mercado, ela entendeu. Ela me chamou pra sentar e falou, a avó tá preparada, tipo, deixa a avó ir, a avó tá bem. Tipo, eu juro, minha primeira reação foi no banheiro, ajoelhei ali no vaso e falei, Deus, que seja feita a tua vontade. Tipo, eu tava sendo muito egoísta de ver o sofrimento dela e ainda pedir pra que ela ficasse, sabe? Pra que ela ficasse assim comigo. Se for da tua vontade, tipo, leva ela, que ela descanse em paz. Aí no outro dia ela teve uma piora absurda. Levei ela pro médico, eu fiquei das 8 horas da manhã até meia-noite e pouquinho com ela no médico. Tipo, eu sozinha com ela. Ela fez muitos exames e tal. E queriam internar minha avó, né? Pô, só que internar com o meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Tipo, colocaram a gente numa sala de pessoas que só tinham Covid. Tipo, absurdo, Vini. Eu fiquei louca. Tipo, falei, mano, irresponsabilidade demais colocar a gente no meio desse povo e tal. Aí ela teve que fazer vários exames e eu sozinha com ela. Tipo, eu tirava ela da cadeira de roda, tirava a roupa dela. Ela teve que fazer xixi, ela não conseguia. Tipo, tirei as calças dela, tirei a fralda, coloquei ela na cadeira. Tipo, foi um dos piores, assim, momentos com ela. E eu nunca tive essa experiência, sabe? Cara, a gente Tipo, não... de fazer tudo. Eu não tô preparado. De fazer tudo com ela. E Deus, eu sei que foi Deus, assim, que me deu forças de não fraquejar, assim, sabe? E deu meia-noite e pouco, e nada, e eles queriam internar ela. Eu falei, liguei pra minha tia, que morava com ela, liguei pra minha outra tia, liguei pra minha mãe. Eu falei assim, eu tô aqui com a avó das 8 até agora, e nada foi feito, eles querem internar ela, eles vão entubar ela. Cara, eu não vou continuar com ela aqui, até porque ela não quer ficar aqui, sabe? Eu acho que é uma judiação deixar ela aqui. Aí a gente foi pra casa, né? No outro dia, eu ia voltar pra pegar o exame dela. Foi quando ela, tipo, faleceu. Assim, eu lembro que quando a gente tava voltando do hospital pra casa, ali no carro, né? Cara, tirei ela da cadeira. Ninguém ajudava em nada, Vini. Eu peguei o carro ali, coloquei ela no banco da frente, tipo, coloquei o cinto, coloquei a cobertinha nela. E a gente indo pra casa, ela, tipo, me agradeceu. Ela, filha, obrigado por tá levando a avó pra casa. Aí eu, vó, mas se a senhora tá bem? Ela, eu tô bem. Tipo, sabe, conversando normal? Dormiu comigo na minha cama. Tipo assim, eu tenho a cama de casal ali, né? E só que eu durmo só num cantinho, Vini. Só num cantinho ali da cama eu durmo. Eu não sou muito de me mexer. Se eu viro do lado, é no mesmo cantinho que eu fico. Eu posso que é no mesmo cantinho daquela cama que tinha E 4. ela deitou ali. Tipo, ela deitou naquele cantinho ali e faleceu aonde eu costumo, assim, deitar, sabe? E aí eu fui de manhãzinha, era 7 horas da manhã pegar o exame dela. Eu lembro que eu subi e perguntei pra minha... Antes de ir pro hospital, eu dei banho nela cedinho. Era umas 6 horas da manhã, eu dei banho na avó. Trocamos ela e coloquei ela da cama pra deitar. Eu falei, mãe, qualquer coisa você me liga. Fui no médico cedinho, umas 7 horas, peguei o exame dela. Aí eu tava subindo as escadas assim e eu sentei. Eu nunca sento na escada, Vini. Nunca sento na escada. Eu sentei na escada e eu falei, mãe, como a avó tá? Ela tá bem, tá dormindo. Aí a gente começando a conversar outros assuntos e tal. Mostrando os exames pra minha mãe. E minha mãe entra no quarto e, tipo, vai ver se minha avó tá bem, né? Tinha falecido. Não sei se ela não queria que eu tivesse nesses últimos momentos de... Sim, sabe? Mas foi, tipo... Depois, assim, da morte do meu pai, um baque gigantesco, assim, na minha vida. Eu entrei em desespero. Troda isso. Eu gritava e falava que não, que não. Tipo, minha irmã, minha mãe me tirando assim de cima dela. Eu, não, vó, não, pelo amor de Deus. E época de pandemia, não podia, tipo, enterrar, não teve velório, não teve, tipo, Verdade. uma parada digna, assim, sabe? Fiquei louca, Vini, louca. Gritava. E com toda a situação de saúde dela, né? Sim. E... Tipo, por mais que eu sabia que podia acontecer, porque um dia
Antes eu ajoelhei, eu falei, Deus, se for da tua vontade, né? Você teve essa preparação mesmo assim? Quando ela falou, pô, eu tô preparada pra ir, sabe? Eu agradeci a Deus por tudo e falei, Deus, tá nas tuas mãos, assim, sabe? E mesmo sabendo que era da vontade dele, assim, pô, você entra em desespero, não tem como. Não tem como. E eu falava, não. Aí chegou a IML, tipo, chegou os caras da ambulância, né, pra... Sim. Colocaram, tipo, na hora que, tipo, fecharam o saco preto, assim, o pior foi isso. Assim, essas cenas, né? Pô, é ver, eu acho que a pessoa ali dentro do saco preto sem... Acabou. É fim. Acabou. Já é tipo isso. Com as lembranças. E é isso, não teve, tipo, um velório, uma parada. Foi ali a despedida dela. E como é que você hoje sente com relação a isso? Tá tranquilo? Superou? Entende que era um momento necessário? Sim, eu acho que é uma cicatriz que ela nunca vai ser... Fechada. Tipo, ela nunca... Sempre vai estar ali, sabe? Hoje ela tá fechada porque eu sou muito apegada a Deus no sentido, tipo, eu entendo os propósitos dele. E a ordem, né, natural de Deus, né? Exato. Eu sei que é o ciclo, assim, sabe? Mas machuca, pô. Sinto a falta dela muito, assim como eu sinto a falta do meu pai absurdamente, assim, muito. E eu trato, assim, talvez pro meu pai por ter sido há muito tempo, eu sei que eu trato meu pai numa maneira, o meu pai fazia isso, meu pai fazia... minha avó não. Minha avó faz isso. Tipo, eu falo da minha avó ainda no presente. Muito no presente. No presente, tipo isso. É uma parada, tipo, um bolo que fazem. Minha avó faz isso. Tipo, eu trato ela como se ela tivesse muito aqui ainda, sabe? E eu e minha avó tinha uma conexão... É muito doido, né? Assustadora, assim, viu? Tipo, era muito... Cara, tava grudada com ela sempre que eu podia, assim, sabe? Então, o que também me deixa aliviada é que em vida, assim, eu... Curtiu? Fiz tudo, assim, por ela. Essa tua viagem com ela... Nunca deixei faltar nada, ou nunca, tipo assim, deixei pro amanhã, sabe? Nunca. Minha avó, vem aqui me ver, eu ia. Tipo... Que legal. Nunca. Troquei uma viagem, férias, ano novo, pra estar longe dela. Eu sempre tava com ela. Sempre. Que legal. Então, em vida, eu fiz muito por ela, assim, tanto como ela fez por mim também. E você vai continuar fazendo, né? Sim. Que eu acho que tem tudo que ela sonhou muito com você, na tua carreira, na tua vida. Ela era apaixonada, assim, Vini. Assistia todos os jogos da Coreia. Quando eu vim pro Santos, ficou feliz demais. Você conseguiu? Ela não viu muito, né, você jogando? Não viu, né? Não viu, não teve nenhum jogo, verdade, né? Mas, pô, quando eu vim pro Santos, ela ficou muito feliz, assim. Tipo, minha avó gosta muito, assim. Tem uma época, quando eu tava lá na Coreia, eu fiquei um ano e pouquinho sem ir pra seleção, né? Na época do Vadão. Tá. Ela ficava louca. Tipo, torcedora boleirona, assim. Louca. Xingava o Vadão. E não queria mais assistir a seleção. Eu tem que continuar torcendo pro Brasil. Ela, não vou torcer, não. Você não tá lá. Eu assistia lá porque você era minha estrela. Ela me chama de estrelinha, né? Nossa, porque você era minha estrela. Você que me dava alegria de ver e tal. Tipo, ela gosta muito de futebol. Ela, tanto de feminino assim como masculino, ela assiste demais. Sério? Muito, Vini. Ela ama esporte. E faz muito tempo, desde quando ela era garota, assim, ela gosta de futebol, sabe? Legal. Então ela acompanha muito. E, cara, ela ficava louca, assim, torcedora fanática mesmo, sabe? Fanzaça. Fã número 1, né? Pena que, de algum modo, assim, ela não tá aqui presente, nesse né? Momento, sim, de algum modo não, né? Mas de outros modos, muito. De outros modos, e bastante. Um deles é você representando esse sonho dela, essa paixão dela. Sim, total. E agora, Thaís, como é que... Cara, você trintou agora, né? A gente já passou por você desde os 14 anos. Sim. E passou tudo muito rápido, né? O que você tá sonhando? Pô, é Santos, você falou que tem uma... Voltaria pra Coreia. Você projeta, ter outra... Surfar uma situação financeira que o futebol feminino começa a ter agora. O que você tá imaginando pra tua carreira nos próximos... Voltar pra seleção como próximos passos? Acho que tem muita coisa ainda a fazer, né? Aí você tá com 30, mas você tá com 22 ainda, né, meu? Tem bastante, Vini. É que, na verdade, eu voltei pro cenário do futebol agora, né? Eu tive 2 cirurgias
que foram essas cirurgias? Muito graves, assim. Eu tive menisco. Tá. E depois do menisco eu tive cirurgia de cartilagem, assim, Na Coreia? sabe? Não, aqui no Santos. Aqui no Santos? Final de 2020, começo de 2021. E metade de 2022, assim, comecinho de 2022 eu tava voltando, assim, foi quando fazer a gente as falou coisas. ano passado, verdade. Então, a minha pior cirurgia foi a de cartilagem, assim, sabe? Tá. Porque tinha nada de cartilagem. Tava Só dor. farelo. Tipo, eu operei o menisco, né? Final de 2020. Eu falei, vou operar o menisco, vai voltar de boa, né? Menisco, sempre falaram que é rapidinho, é 3 meses de recuperação. E eu acreditei nisso. E juro, 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu não conseguia correr. Eu sentia muita dor, muita dor, muita E o dor. joelho inchadaço. E o joelho muito inchado. E aí eu voltei lá no Coen, o Coen falou, vai ter que operar cartilagem e tal. Tá. Só que na minha cabeça, vou operar cartilagem, Um mês vou tô de voltar volta. de volta. E tipo, foram 6 horas de cirurgia. Só que antes disso, eu tive uma reunião com ele, né? Quando a Bruna falou, ele acha que você vai ter que operar cartilagem e tal. A Bruna era a físio que tava com a gente. E me ajudou muito, muito. Sou muito grata também. Chegamos lá, o Coen me explicou e tal a situação. Aí ele falou assim, você sabe que essa cirurgia, 80% dos jogadores não voltam a jogar em alto rendimento. Porque a cartilagem geralmente é quando o cara já pra ele conseguir ter uma... cartilagem é quando, tipo, mano, você já aposentou, tá ali no... Enfim. Vou ali poder caminhar, geralmente é o que se fala. Sim, e eu... Como assim, tipo... Eu tinha... Fazia o quê? Uns 5 meses que eu também tinha perdido minha avó. Então tava, minha cabeça... Tá. Eu, como assim? Tipo, eu fui lá... vou operar cartilagem. Eu não sabia que, tipo... Era Faz tudo parte isso. da minha profissão, sim, daqui a vou pouco operar, volta vou normal. voltar de boa. Caraca, Aí Thaís. ele falou assim... Os 80% dos jogadores não conseguem voltar em alto rendimento. Aí eu falei assim, mas mulher? Ele falou, homem também. Eu falei, homem também profissional? Aí ele falou, é homem profissional. Não consegue voltar em alto rendimento, porque a gente vai fazer uma mosaicoplastia no seu joelho, mas a cartilagem você não vai ter mais, tipo... E é osso com osso, né, Vini? É osso com osso. Osso. Direto ali. Então, pra mim foi muito difícil o pós essa conversa, assim, sabe? Tipo, cara, acabou minha vida. Você só fez isso a vida inteira. Meus planos eram sempre futebol. Nunca pensei que, tipo... Você tá 24 anos fazendo a mesma coisa. Que eu ia parar de jogar, assim. Meu Deus, não é possível que o Senhor tenha isso pra mim, pai. Eu acabei de voltar pro Brasil. Não, eu não aceito isso e tal. Aí passou uns 2 dias, muito mal. E foi aonde Deus, tipo, virou a chavinha, assim, na minha cabeça, assim. Cara, você tem 20% ainda? Você tá reclamando do quê? E até então tinha dado tudo muito certo, né? Sim, tipo assim... Cara, ele falou que 80% dos jogadores não conseguem votar, mas você tem 20. Faz desses 20 100, faz desses 20 virar 100. E a Bruna, foi sensacional, que ela falou, cara, eu não conheço nada dessa cirurgia, nunca trabalhei, mas eu vou estudar muito pra você voltar que legal. A conseguir, sabe? E foram quase 2 anos, assim, Vini, na luta. E, tipo, as pessoas não sabiam muito bem o que estava se tratando e só me julgava, voltou pro Brasil pra quê? Sabe, eu recebia muitos de ataques, mensagem? sabe? Mesmo eu não jogando, eu recebia alguns ataques de... Eu não sei se é nem os torcedores, porque, cara... Eu não gosto mais nem de gente, Thaís. Sinceramente, tipo, veio pro Brasil por quê? Só tira dinheiro do Santos. Assim, era esse tipo de mensagem, sabe? Não tem necessidade disso. E aí o Santos foi eliminado também precocemente, né? No ano retrasado contra... brasileiro contra a Ferroviária. Tá. Recebi muitas mensagens. Foi a saída da Emily... Da Tati, não. Não, da Tatiele foi o ano passado contra o Flamengo. Se eu não me engano, foi com a Alessa. Pode ser. Eu acho que foi com a Alessa. Tá. Mas era isso, Vini. Foram quase 2 anos, assim, tipo... Eu trabalhando com a minha mente, assim, sabe?
Caraca, 2021, 22, você batalhando contra o incerto. Sim. Só com esses 80% aí. Sim, contra 80% e tendo ali 20% pra trabalhar, sabe? E Não fazia a menor ideia disso, é isso. Tipo, era assustador, mas era o que eu te falei, assim, eu sempre tive pra mim que Deus faz tudo perfeito e que na minha vida ou ele quis algo ou ele permitiu algo. Se ele quis algo, é porque era da vontade dele, e a vontade dele pra mim é sempre perfeita e agradável. E se ele permitiu algo, era pra me ensinar de algum jeito, sabe? E eu, nesses 2 anos, assim, me identifiquei muito com a história de Jó. Que, pô, na Bíblia fala que Jó perdeu tudo, cara. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a casa, perdeu tudo, tudo. O diabo deixou o Jó sem nada. E o diabo pediu permissão para Deus, para que Deus pudesse, para que o diabo pudesse tocar nessas coisas de Jó. E Deus fala, você pode tirar tudo dele que ele vai continuar me adorando. O diabo foi lá, tirou todos os bens materiais de Jó, tirou a família, tirou tudo. E ainda assim, Jó continuou acreditando em Deus, que ele tinha coisas melhores. O diabo vai para Deus e fala assim, ele vai continuar te adorando porque ele tem saúde ainda. Deus fala, pode tirar a saúde dele. Jó ficou doente e ainda assim continuou adorando a Deus. E foi isso, sabe? Deus depois deu tudo em dobro para Jó. E eu não tinha essa noção que Deus me daria tudo em dobro. Mas pra mim eu tinha essa consciência que, tipo assim, algo Deus tinha pra mim, assim, sabe? Não era o fim. Eu sempre acreditei assim, não é o fim. Eu tô passando por isso porque talvez eu precise passar, ou porque talvez através de mim outras pessoas vão se levantar também, sabe? Vão olhar pra mim, pô, a Taizinha superou isso, por que eu não posso superar, sabe? Certo. Então, eu cresci muito, assim, como pessoa também nesses 2 anos, sabe? Foi difícil, muito, muito. Eu pensei em desistir várias vezes. Todas as vezes. Várias vezes. Pô, eu acordava cedinho pra ir pra físio, voltava pra casa, almoçava, de tarde pra físio, chegava, almoçava, às vezes a Bruna ficava de noite comigo. Não tive, tipo, eu fui pra casa, né? Só passei Natal, 25, 26, 27 eu já tava com a Bruna, tratando. Isso de 21 pra 22? Sim. Réveillon, a mesma coisa, sabe? Fiquei em casa dia 1º, dia 31, dia 1º, dia 2, dia 3, já tava com a Bruna, assim. Tipo, são coisas que eu falei, é óbvio que eu vou abdicar. Né? Porque sim, a gente não sozinha. viu a Thaís falando sobre isso e nem viajando também. Sim, foi isso. Tipo, foi um momento muito você. particular meu, assim, sabe? Eu me reconheci, sabe? Eu não sabia que eu tinha essa força tanta toda. força. E, cara, olha o que se tornou esses 20%, assim, sabe? Hoje, no decorrer dos anos também, passados, eu recebia também muita mensagem. Pô, sua história é linda. Eu tava com depressão e eu ver você passando por isso me fez acreditar muito em Deus. Só esses tipos de mensagem que antes era, tipo, destruidora. Eu recebia mensagem, pô, porque tinha muitas lives, né, na hora da pandemia, na pandemia. Tá. Então eu contava, assim, sabe? Como você tá contando hoje, você contava. Eu falava um pouquinho, pô, passei por isso, passei por aquilo. E no meio do processo, no meio do processo, Vini. Mas é uma parada muito, muito forte, assim, que só você... sempre foi eu, Deus e meu travesseiro, que sabe, né? Os pedidos de orações ali. Mas graças a Deus eu tive anjos, assim, que foram fundamentais, sabe? Fundamentais. E eu sou muito, muito, muito grata, assim. Por tudo que eu vivi, se me perguntarem, você viveria? Eu viveria, de verdade. Eu viveria porque a mulher que eu me tornei hoje, eu não sei se eu me tornaria se eu tivesse continuado... Eu não me acho, tipo assim, uma pessoa... Nossa, você era uma pessoa horrível e você mudou. Não. Mas, cara, você amadurece muito ali, as lições, sabe? que você recebeu e que você tá aplicando agora são valiosíssimas, que você talvez não teria. Cara, hoje, Vini, você vai me ver, assim, no treino felizona. Não reclamo de nada.
nada. Óbvio que, tipo assim, não que a gente reclame, mas, pô, dias de físico, vai ser físico hoje. Pô, o sol tá rachando, Sim, pô, você vê chuva, outro valor pras coisas. sabe? Cara, tá chovendo pra mim, tá ótimo. Tá calor pra mim, tá Que ótimo. legal. Vai ser físico? Bora. Tipo assim, eu tô vivendo nisso, sabe? Porque, cara, Deus me deu uma nova chance de viver daquilo que eu mais sei fazer. Eu não sei fazer outra coisa além do futebol. Você só sabe jogar futebol, tá? É Exato, muito. exato. E tem muito futebol ainda pela frente. Muito. Amém, se Deus quiser, a gente tá trabalhando pra... Eu sinto muitas dores ainda. Sente? É isso Sinto, que eu ia te perguntar, como é que você tá sinto. hoje, né? Tipo, eu vou sentir dor pro resto da vida. Aprendeu a trabalhar com. Aprendi a, Ah, suportar. Tem dias que é muito difícil, eu imagino. tipo, de você ser forte todo dia. Tem dias que tudo bem eu chegar em casa e aceitar que aquele dia eu desmoronei, eu chorei, Sim. eu quis desabar, Você quis desistir em vários momentos. Tipo, foi antes de ontem, eu tava muito mal, porque eu tomei infiltração, né, pro joelho, pra recuperar, pra estar bem. E ainda assim, eu sentia muita dor. Deus, quando Me vai ajuda. cessar essa dor, sabe? Tipo, manda alguma coisa, assim, um milagre, porque é difícil ter essas dores. Mas, cara, eu escolhi isso, sabe? Eu quero continuar escolhendo passar por essas dores se for pra lá na frente valer a pena, sabe? Eu não sei. Eu não sei se a gente vai ser campeã brasileira, eu não sei se a gente vai ser campeã paulista, mas existe um propósito pra tudo isso, sabe? Eu acredito Sim. muito que exista um propósito pra tudo isso. E hoje eu sei lidar melhor com a minha dor e aceitar a Thaís que eu sou hoje. Eu não sou aquela Thaís rápida que eu era há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Tenho minhas limitações, né? Mas hoje eu respeito quem eu sou e aceito quem eu sou como atleta, sabe? Quando eu voltei o ano passado, o que eu mais ouvia também eram as pessoas, ela não é mais a mesma, ela não é mais a mesma. E tudo bem, eu não sou mais a mesma, mas eu vou ser melhor do que eu era. Era isso que eu ia te falar. Eu vou ser melhor que ela. Eu era, tipo, jogava mais de ponta aberta, mais rabisqueira pra dentro. Hoje eu sou uma meia. Tô aprendendo a lidar com essa posição e eu tenho total confiança das meninas e total apoio do Não Cleiton, tenho dúvida. sabe? Então, eu tô me vivendo uma experiência muito boa e hoje aceitando quem eu sou de verdade, E que assim. maturidade, né? Sim. É isso, Vini. Talvez eu não teria essa maturidade ou aceitaria as coisas do jeito que elas são se eu não tivesse passado por esse processo, sabe? Cuide muito do seu corpo. Eu sei que ele já tá dando, como foram as lesões, uns sinais de um desgaste de quem tá há 24 anos fazendo isso. Sim, O esporte de alto rendimento, ele não é saudável, né? sim. Mas, cara, dá pra ver seus olhos brilhando ainda. E assim, vai com tudo, cara. Vai. A hora que tiver dificuldade, lembra da sua avó, lembra do seu pai ali, que Sim. eles também estavam ali com dor e seguiram, né? Então, acho que você carrega esse DNA deles e essa mensagem deles. E, pô, tamo aqui muito na torcida pra que você possa ser campeã, Amém. Vai dar possa certo. vestir uma amarelinha, possa trazer esse mundial ainda pra gente que a gente tanto sonha, essa medalha de ouro que a gente tanto sonha. Talento não te falta. Mas talvez você não seja o talento da rabisqueira, mas seja um talento de uma nova meia que tá surgindo aí, porque tem muita coisa que você já aprendeu que você pode trazer e ajudar. Essa é a imagem que eu queria que você lembrasse, né? Sim. E a gente possa ver daqui a algum tempo e lembrar desse episódio que a gente tá contando isso aqui hoje. Amém, Vini. Vai dar certo. Certeza. É o que eu falei. Eu acho que... Acho não, tenho certeza que Deus tem um propósito muito melhor do que a gente sonha, assim, sabe? Pô, você imaginaria que você estaria vivendo tudo que você tá vivendo hoje? Eu vou falar que as coisas melhoram muito depois dos 30, tá? Olha aí. Muito. Tá vendo? Muito. E é mão de Deus, assim, sabe? Você vê nos detalhes, assim, que é tudo permissão realmente dele, assim. Sim. Ou é porque realmente quis, porque você estava predestinado a viver aquilo. Sim. Claro que a vida é de escolhas, né? Você escolhe seguir por os caminhos e tal. E às vezes, por o caminho que você vai seguir, não era o que Deus queria. Mas, cara, em tudo você vê a mão dele, você vê o perdão dele. Você vê o quanto que ele é pai, assim, de verdade, sabe? E é isso, cara. Eu tinha 20% pra mudar minha história e eu tô mudando. Aí vai contar mais que 100, viu? E se Deus quiser, vamos ser campeã brasileira, paulista. Estamos voltando aí agora, né? Tamo bem. Cara, que bom te rever, viu? E eu não fazia, acho que
ideia desses, sei lá, 90% que você me contou hoje. 95% talvez. E que lição, que aprendizado que eu tive hoje. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado mesmo. Antes da gente finalizar, posso fazer uma brincadeira que eu sempre faço, que são perguntas rápidas e respostas rápidas. Ou uma palavra e uma frase. Beleza. Então eu penso num tema e você manda bala. Tá bom. Pode ser? Pode, bora. Então tá. Preparada? Toma uma água, então. Vamos lá. Então, em 3, 2, 1, pra gente fazer aquele quiz do Mundo V2. Bora. Um ídolo. Deus. Um filme. A Espera de um Milagre. Um livro. Um livro... O Poder da Cura. É espiritual, religioso ou... Não, ele é autoajuda. Autoajuda. É uma música? Não Desista. De quem? É da Miriam, se eu não me engano, é gospel. Um gol. Um gol. O meu primeiro com a seleção sub-17. Onde foi? Foi no Chile, sul-americano. Um sonho. Ser campeã brasileira com o Santos. Você não tem esse título ainda, né? Não. Eu voltei pro Brasil, aí teve pandemia, teve lesões. O ano passado eu joguei um pouquinho só do brasileiro, foi a reta final. Tá. Mas esse ano, se Deus quiser, pô, olha aí. Tô na semifinal do brasileiro. Cara, tá bonito Tô com de um ver. pezinho já lá, sabe? O bicho vai pegar contra o Coringão, hein? Vai ser jogo dificílimo. Muito, mas muito, também muito. Vocês passando a história, hein? Mas estamos muito motivadas, assim. Claro, total respeito pela equipe do Corinthians, que pra mim é a melhor do Brasil. Estrutura, time. Elas são as sereias da Vila naquela época agora. Naquela época. Mas a gente confia também no que tem sido feito aí. Falei um sonho? Uma viagem. Uma viagem. Rio de Janeiro com a minha avó. E uma viagem que queira fazer? Queira fazer... Maldivas. Essa eu também, hein? Quero muito ir pra Maldivas. Meu sonho é se internar num barco 10 dias em Maldivas e ficar surfando lá. Pra gente finalizar. Um sonho, uma visualização que você poderia ter de um momento da tua vida. Que momento seria esse? Eu acho que o que eu tô vivendo agora, assim, Billy. Eu tava desacreditada de mim mesmo, né? Porque era uma... Por mais que eu tinha muita fé, era uma parada que eu tava vivendo no escuro. Eu não sabia se aquilo era mesmo o que Deus queria pra mim, se eu iria voltar, se eu não iria. Tipo, eu acordava todo dia, assim, com essa incerteza, entre aspas. Tipo, Deus, eu tenho muita fé em ti, eu sei que o Senhor tem melhor pra mim, mas qual que é o seu melhor pra mim? Eu tinha medo do melhor para mim era eu sair do futebol. Você vai se perguntando, será que eu já não acabou meu Sim, ciclo? tipo, poderia ser que, tipo, olha, a sua história no futebol acabou ali, Deus tem outros planos pra mim. E com certeza, se fosse, seriam muito, muito melhores. Tenho certeza, porque sempre Deus tem o melhor pra gente. Só que eu não tava preparada, sabe? E graças a Deus, os sonhos de Deus pra mim são iguais aos meus, assim, hoje, sabe? Sim. Então, o que eu tô vivendo hoje é uma parada muito especial, assim. Eu tenho sentido muito Deus, assim, nos detalhes. Hoje eu sou uma mulher muito mais madura, muito mais sensível, muito mais empática, muito mais parceira, amiga, assim, sabe? Sim. Evolui muito, assim. Uma mulher. Evolui muito, assim. Exato, uma mulher. Uma mensagem. Uma mensagem? Cara, não desista. Não desista nunca, assim, sabe? Até quando você pensa, chegou o fim. Saiba que a glória da segunda casa sempre vai ser maior que a primeira. Sempre. Muito bom. Você gostou? Amei. Fazia muito tempo, assim, que eu não desabafava, assim. Quase ninguém sabe que há 2 dias atrás eu tava mal. Mal, assim, tipo, cara, tô com dor, tô no meu limite. Mas amanhã vai ser um novo dia. E eu vou ter que ser forte e continuar sendo forte de novo. Cara, eu quero te ver brilhando muito, velho. Pelo amor de Deus. Vai dar certo, velho. E os dias ruins. E são nos dias ruins que a gente se supera. Exato. Se o dia...
todos os dias fossem bons, a gente não ia dar valor. a gente só ia estar comemorando, né? E é uma das coisas que minha mãe me ensinou, assim, sabe? Tipo, às vezes é na dificuldade, é nas paradas ruins que você mais vai aprender. A descobrir os caminhos. Porque às vezes, quando você tá ali só feliz, tá ganhando tudo... A gente vai comemorar, não é? Você esquece, cara. Cara, eu tô ganhando tudo, tô sendo campeão, o que eu tenho que melhorar? E é ali, nas dificuldades, quando você tá derrotada, é que, tipo, cara, eu preciso melhorar nisso. Não, eu quero aprender isso. Não, eu vou... sabe? Me dedicar a isso. Que nem, tô vivendo de verdade um sonho de volta, assim, voltar pro cenário do futebol brasileiro, tá disputando uma semifinal, tá jogando, tô bem. É como eu falei, tenho minhas dores, mas eu tô bem. Cara, tô me sentindo bem. Que incrível. E as pessoas costumam julgarem, né? Pelo que a gente passa, assim, pra elas, que nem... Antigamente eu não posto nada disso, não postava que eu tava machucada. E eu não sabia. Então, e as pessoas não julgam, tipo, ela tá bem, sabe? Voltou da Coreia, tá rica. Mas, olha o que eu passei, tipo, fiquei 7 anos fora, tudo que eu conquistei foi pelo meu trabalho, foi pelo meu esforço, eu nunca tive que puxar tapete de ninguém, nunca tive que passar por cima de ninguém. Só foi, tipo, eu fazendo o meu, sabe? Então, tô muito, muito, muito feliz por tudo que Deus tem feito, assim, na minha vida, de verdade. Não mudaria nada, não tiraria nada do lugar, assim. Tem páginas lindas dessa história aí, que vai ser um legado incrível pra gente contar. Tem mais pra escrever, se Deus quiser. Sempre faço essa pergunta pra finalizar. Qual foi a história que você mais gostou de contar? Essa. É a minha história, assim. Eu costumo falar que eu não quero que as pessoas vejam minha história e achem, nossa, que coitada, ai, que pena. Mano, eu sou protagonista da minha história, sabe? Tipo... Total. Eu tô passando pra viver isso da melhor maneira possível, assim, sabe? É claro que eu não sou nenhum super-herói, tenho sentimentos, tem dias ruins, mas eu sou protagonista da minha história, então a minha história é a história que eu quero contar. Muito bem. Thaís, como é que a galera te acha nas redes sociais? Deixa a sua rede social aí. Meu Instagram é Thaisinha Duarte. Tem um THIS. THS Duarte. Tá no Insta? Twitter não tenho. Twitter morreu, né? Twitter é terra de ninguém, né? Todo mundo lá fala o que quer, a hora que quer. Eu nunca tive essa relação com o Twitter. Cara, eu tipo assim, eu tenho uma conta no Twitter porque ela precisa... pra ser conectada no Instagram. Porque se eu tivesse, eu não posto nada no Twitter. Não olho, não faço questão, tipo, de estar lá, mexer. Porque, de verdade, Twitter é terra de ninguém, cara. Lá todo mundo fala o que quer, a hora que quer. Não. Tá doido. Não tem medo de nada. Mas só tenho Instagram. Querem achar Dona Thaís? Vai pro Instagram, @Thaisinha Duarte. Mundo V2, a gente tá Mundo_V2 no Instagram. Tamo no YouTube. Estamos também nos canais de áudio. Quando é que eu te vejo de novo, hein? Não vai demorar 14 anos agora. Não, só chamar que a próxima a gente vem. Espero que de verdade com um título aí pra... Com certeza. Pra engrandecer mais essa história que Deus tem. Muito obrigado, viu? Obrigado por deixar a tua história, teu legado com a gente. Foi incrível esse reencontro com você. Obrigado, viu? Sucesso. Obrigado. Tamo junto. Pra nós. Um beijo. Tchau. Senhoras e senhores, assim a gente encerra mais um Mundo V2. Não tenho dúvida que essa história da Thaís já é um legado. Que história, que delícia de papo. Até a próxima, um grande beijo. Tamo junto. Até o próximo Mundo V2. Palmas pra Thaís.